Boa noite, pessoal. Bom, hoje está aqui na página do Não Satisfeita Despertei. A gente convidou o Luan aí, que tem a página Umbanda Reflexiva, parceiraço de Umbral, né? Com certeza. Ele me busca no Umbral direto, gente. Ele e a Joana, eles vão lá, me buscam e tal, só assim. Então aí é um tema que É a porque tá perto, gente né? Tá perto, aí tá é fácil de perto, buscar. é vizinho, né? Vizinho. Então aí eu queria falar sobre Exu e ninguém melhor do que o Luan para vir trazer esse assunto. Então hoje a palavra é dele. Então, bom, se apresenta primeiro, Luan, quem não conhece você do Não Sabe. Duvido, né? Porque eu posto coisa de vocês toda hora, mas se apresenta aí pra É. gente, por favor. Meu nome é Luan, sou da página Umbanda Reflexiva, né? Eu administro a página junto com a Joana. A Joana também tem uma outra página que é só dela, que é Umbanda Mulher, inclusive ela tá aí comentando. E é isso, né? Falar aqui de Exu, sou da Umbanda, né? Na minha página, todo mundo sabe que eu sou umbandista, mas não sei na página da Sami. E hoje a gente vai aqui tentar desmistificar um pouco essa questão do que é Exu, se afinal ele é o demônio, ele não é, né? E vamos ter uma conversa tranquila sobre isso. Sim. Então, acho que para a gente começar falando sobre isso, né? Eu acho que eu tenho muito essa base desse preconceito enraizado na nossa sociedade, porque eu vim de uma religião conservadora e tudo, onde a gente aprende que essas coisas são do demônio, são coisas que não são, que a gente não deve mexer e tudo. E, bom, antes de falar se sim, se não, explica para a gente, Luan, o que é o Exu, então, né? Principalmente dentro da Umbanda, né? O que é Exu? Na Umbanda, o que acontece? A Umbanda, quando ela foi esquematizada e formatizada, né, em 1908, ela acabou absorvendo vários conceitos, né, de diversas outras religiões, diversas outras culturas, né? Então, assim, antes de a gente falar sobre Exu na Umbanda, a gente acaba tendo que falar sobre o Exu, né, orixá, que veio da África, né? Porque eles vão estar intimamente ligados, entende? Mas não são a mesma coisa, né? O Exu orixá não é a mesma coisa que o Exu entidade que a gente está acostumado a ver ali no terreiro de Umbanda, no consulta, né? Fazendo às vezes um certo tipo de trabalho, um descarrego, enfim, são coisas distintas, mas que se relacionam, né? E é muito interessante essa questão do que a Sami falou com relação ao preconceito que vem de outras religiões. E esse preconceito ele foi criado, inclusive, dentro da própria África, no período passado, aonde quando né, os europeus chegaram na África, né, para, bom, história, né, fazer todo aquele auê que eles fizeram na África, né, trocar coisas, inclusive trocar pessoas, né, quando eles chegaram lá e tentaram dominar o local, eles encontraram os orixás, e um deles era o Exu, né? E o que acontece? O Exu, ele tinha uma visão que para o perfil, né, cristão é tudo que ele considera errado, né? Porque o que acontece? O Exu, logo a imagem de cara, é um negão forte, musculoso e que tem o símbolo dele de poder, né, é um cetro com falo, que é um pênis, é um grande um peruzão. Cara, a igreja olhou e falou: isso daqui, coisa boa, não pode ser. Por quê? Porque a própria sexualidade ela já era demonizada. E como ele estava representando naquele momento algo que estava ligado diretamente à sexualidade, ele já demonizou de cara. Ele já pegou aquela imagem e falou: pô, cara, isso aqui é do mal. Então já começa por aí. E aí, com o passar do tempo, né, eles foram tentar catequizar os negros. E através dessa catequização, o que eles fizeram? Né? Eles fizeram isso no mundo inteiro. Ele pegou a Bíblia e traduziu a Bíblia da língua que era originária para a língua local. Entende? Então, lá na África tem diversos dialetos, mas a gente fala muito do Yorubá. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a Bíblia e passaram toda a linguagem que estava lá escrito para Yorubá.
Só que na cultura africana não existe a palavra demônio. Na cultura africana não existe essa palavra. Então, eles tinham que chamar aquilo de algo que o africano ele entendesse. E aí o que eles fizeram? Eles, né, juntaram a fome com a vontade de comer. Eles já estavam demonizando Exu por tudo aquilo que ele representava. Porque ele representa a sexualidade, a potência, a vitalidade, né? E principalmente a fertilidade, né? Que é algo natural do ser humano. Mas eles já demonizavam isso antes. Então eles fizeram o quê? Pô, Exu é o demônio. Quando estava lá na Bíblia, no local, demônio, né, ou daimon, ou diabo, o que eles fizeram? Eles botaram lá Exu. Então, quando você lê a Bíblia que está em Yorubá, a parte onde fala sobre o demônio está escrito Exu em vez de demônio. Então, quando isso veio para cá, né, a gente é um país que tem uma influência cristã muito grande, a gente já veio com esse ranço, né? E principalmente quem era cristão. O cara cristão, o cara já vem já como achando que aquilo ali era o demônio, né? E uma coisa também que dificulta o entendimento do que é Exu, né? Eu tenho um podcast que eu falo sobre Exu com o Diego Salles, né? E que o canal dele é Descobrindo a Umbanda. E eu falei sobre essas frases aqui, eu deixo anotado porque eu não lembro de cara. Mas é assim, são vários provérbios e frases que representam para o povo africano o que representa ali, como é Exu. E aí ele fala assim, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje. Né? Então, assim, cara, olha só, você está tentando entender uma divindade que ele por si só é algo incompreensível para a gente. Né? Então, outra frase. Exu faz o erro virar acerto e o acerto virar erro. Exu sentado, sua cabeça bate no teto, mas em pé não atinge nem mesmo a altura do fogareiro. Né? Enfim, e existem outras frases. Mas o que eu quero dizer com isso? Exu ele já é incompreendido, incompreensível dentro da própria cultura onde ele existe, né? Onde é a sua origem. Então, se até para eles é difícil ter um entendimento humano do que é Exu, porque ele é o incontroverso, ele é aquele que quando você acha que você vai entender, ele te mostra uma outra face. Então, se nem eles, que cultuam há milhares de anos, imagina a gente. Imagina o cristão, que só de ver um falo gigante e um negão carregando isso, pô, ele já falou, cara, isso aqui com certeza é o demônio. Não, e é legal que assim, eu comecei a entrar nessa questão de estudar o Exu justamente por isso, né? Essa coisa que ele esfrega na cara as coisas, né? As coisas que há séculos e séculos a igreja ela vem trazendo assim como... Ela demoniza tudo que ela não consegue controlar, né? Então, assim, se eu não consigo controlar aquilo, eu crio um inimigo comum, que foi algo até que eu ouvi nesse seu podcast falando sobre Exu, né? Você cria um inimigo comum entre todos e aí você consegue ter um poder sobre a massa, né? Então, eu acho que é muito bacana quanto que eles trazem todas essas coisas, inclusive o verdadeiro demônio, que é o que está dentro da gente, né? Que é aquela coisa. E, Luan, me fala um pouco assim da sua experiência com o Exu. Você sempre soube o que ele era? Você tinha algum preconceito? Ou você era tranquilo e foi conhecendo? Como que foi para você, pessoalmente, assim, a sua relação com o Exu? Na verdade, eu não conhecia Exu. Eu não fui criado, né, dentro de uma família que tinha qualquer tipo de vínculo com candomblé ou umbanda, ou qualquer coisa assim do tipo, né? A gente aqui era católico. A gente era meio que assim, eu era meio que o católico não praticante, né? Aquele que tipo fala que é católico porque a família mas... E aí um dia eu conheci a Joana começou a conversar comigo sobre espiritualidade de forma geral, né? E aí eu resolvi ir lá no terreiro dela, ela nem queria que eu fosse, mas eu insisti, fui de cara lá, eu cheguei, a primeira coisa que eu encontrei na porta foi uma pombagira, entendeu?
Só que assim, para mim, eu não sei dizer, talvez eu dentro de mim já conhecesse de alguma forma aquilo ali. Porque para mim não foi espanto, para mim eu agi como se fosse a coisa mais natural do mundo. Cheguei, dei boa noite, e fiquei aquela coisa meio, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. E tipo assim, pô, a média, tipo, com um cabelo desse tamanho, pá, andando pro lado e pro outro, jogando cabelo, jogando saia e falando várias paradas. E eu, tipo, pô, tranquilão, vou esperar para ver o que vai acontecer. E aí, depois disso, eu fui criando uma relação muito forte com essa linha, depois do período que eu comecei de fato, ali trabalhar, né? Eu tive diversas experiências, né? Com o meu Exu, com a minha pombagira, e é uma coisa que sempre me fascinou, porque eles são muito humanos, e é isso que é uma coisa que eu admiro neles. Muita gente vai tratar isso como se fosse algo negativo, Sim, sabe? Sabe? Aquela coisa que não pode errar, tem que ser evoluído, né? Vamos dizer assim. E aí, quando você vai tratar com o Exu, você vê que ele é muito humano, né? É claro, ele tem um poder muito grande, muito maior, que a gente pode até entender, mas boa parte desse poder tem a ver com conhecimento, que não tem a ver com moral, com evolução, né? Porque a gente pode ter um super conhecimento e usar esse conhecimento para o mal, né? E a questão de que eles não parecem ser tão assim superiores no sentido emocional. Você vê que eles têm sentimentos, emoções igual a gente. É claro que o preto velho, o caboclo, assim, os outros guias, né? Outros mentores, eles têm também. Mas eles parecem, às vezes, que eles estão um pouco mais distantes. Parece que eles não conseguem entender, muitas vezes, o que a gente está passando. Porque ele olha e fala assim, mas isso é coisa mundana, é da matéria, não, isso aí é normal. Ah, tá sem emprego, não tem dinheiro. Tá. Ah, daqui a pouco passa, aí você morre sabe, e acabou, tá tudo tranquilo. Você não vai ô precisar se Luan, preocupar com isso. ô, Luan, pera só um pouquinho que alguém comentou aqui que não tá ouvindo você. Eu tô ouvindo o Luan normal, só tá dando uma picotadinha às vezes, mas é só a Cássia que não tá ouvindo o Luan? Ela disse que tá mudo você falando. Vamos ver aqui, Bom, pessoal. Não. vê se voltou. Ah, voltou. Não, travou e voltou. É que o meu também deu uma travada agora que eu vi. Tá. Desculpa. Galera, se tiver, eu tô no Wi-Fi, se tiver travando muito, vocês falem, que eu passo pro 4G que fica melhor. Eu acho, eu acho melhor você já até passar, Luan, porque da outra vez não travou nenhuma, agora tá bem picotado você falando. Aí eu não Tá. sei se era o meu também, já era. Porque ele deu uma travadinha aqui. Tá, o pessoal tá falando que voltou, então eu vou continuar. Qualquer coisa na Tá, próxima eu tiro, tá? vou ficar de É, olho aqui. Né? beleza. Então, assim, a minha experiência é isso. É Exu dentro do terreiro, é Exu trabalhando, né? Foi isso, a gente teve muito trabalho com Exu. Lá, na verdade, teve um período, né, um período complicado que Exu amparou a gente de uma forma, assim, inimaginável, né? E, cara, era quebra de demanda direto, né? E quando a gente está trabalhando, quando eu falo assim, trabalhar, eu não estou falando trabalhar só da consulta, né? Chegar para a pessoa e falar ali uma palavra, o que ela está precisando, mas estou falando assim, fazer o trabalho, né? Que Exu, ele vem muito para fazer, que é segurar as porradas, entendeu? E aí você começa a ver a personalidade do Exu, como que ele resolve certas coisas, né? E que às vezes a pessoa de fora, e ela vai lá na frente do Exu, da Pombagira, troca uma palavra amiga com ela, um conselho, você não consegue entender de fato como que Exu pensa, como que Exu raciocina, como que Exu age, né? Só no dia a dia ali, né? As macumbas que os Ô, outros fazem Luan, pra gente, né? As demandas que o pessoal manda. E quando a gente chama Exu que travou, galera? tá travando pra caramba, pelo menos pra mim aqui. Eu não sei Tá. Eu se. vou passar aqui. Melhor trocar, melhor trocar.
E aí, Olha, o Luan tá em passei por quatro. Aruanda agora. Ele tava no Umbral, aí agora ele subiu, ele foi para Aruanda agora. Olha que lindo ficou, ó. Tô até vendo sua cara agora direito aqui. Melhorou, melhorou. Agora eu passei pro A- 4G. agora você é um alecrim dourado, parabéns. Tá bom, galera? Tá tranquilo agora? Agora tá legal. Tá legal? Mas enfim, a minha experiência é Volta, essa, né? volta um pouquinho esse Voltar um último raciocínio pouquinho? que você estava falando do... Então, o que eu falei é o seguinte, que quando a gente está trabalhando com Exu, principalmente internamente, para quebrar feitiço, demanda, essas coisas assim, a gente começa a ver a personalidade do Exu. A gente começa ali a ver como que ele age, como que ele trabalha, como que ele pensa. Porque quando a gente tá ali com o Exu em terra e a gente vai ali simplesmente trocar uma palavra amiga com ele, a gente não consegue ver muitas vezes a personalidade, sabe? A gente vê a personalidade dele quando ele de fato está fazendo o trabalho que ele vem para fazer, que é mexer com essa coisa mais pesada, entendeu? Então, eu acho que você precisa passar por essa experiência para você começar a entender o que são essas entidades. É porque aí acaba que o pessoal não consegue interpretar essa dualidade, porque a gente tem aquela falsa sensação de que tudo é luz, né? Coisa linda, maravilhosa. Sendo que, assim, nós aqui, principalmente aqui na terceira dimensão, na Terra, todo mundo é dual, né? Nós temos o nosso lado trevas e o nosso lado luz, e por isso que todo mundo, quando vai falar de Exu, fala muito isso, que ele é uma das entidades que mais se aproxima da gente, né? Porque ele traz e talvez ele é aquele que ele vai, digamos assim, botar a mão na merda que ninguém ia mexer, né? Não sei se aí você me corrige se eu estiver errado, essa é a impressão que eu tenho. É aquela coisa assim, tipo, tem coisas que só ele pode fazer dentro da energia que ele trabalha. E aí eu não sei se cabe essa pergunta no sentido assim, é, qual é esse tipo de energia que ele atua? Ele vai atuar executando, ele vai atuar cobrando, ele vai. Como que funciona toda essa dinâmica dele aí? Então, é, o Exu ele vai ter diversas funções, várias, várias, tá? E aí eu quero só antes de falar do Exu entidade em si, mas pontuar mais uma coisa sobre o Exu Orixá, para você ver como que isso influencia no que é de fato o Exu entidade. O Exu Orixá, ele também é o Senhor dos Caminhos, e a gente ouve muito falando, vou pedir para o Exu entidade, abrir meus caminhos e tudo mais. O Exu Orixá é um mensageiro, é aquele que traz e leva as informações de Orum Paiê, né, que é tipo o céu e a terra, vamos dizer assim, para a gente. Né? Sim. Então, o que acontece? É ele que, quando você faz o. A melhor parte caiu. Volta aí que você estava Oi. falando que estava muito bom. Então, voltando aqui à questão. O Orixá Exu, ele é o cara que é o Senhor dos Caminhos, ele é a divindade, que ele é considerado o Senhor dos Caminhos, ele é um mensageiro, né, entre Orum e Aie, que é o, vamos dizer assim, o céu e a terra, e é ele que leva os pedidos. Quando a gente ora, a gente faz um pedido por Orixá, é ele que leva o nosso pedido por Orixá. E quando o Orixá ele vem mandar a resposta para a gente, é ele que traz. Então você tem essa função ali do Orixá Exu, entende? E aí quando a gente vem para a entidade, a gente vê que a entidade ela não é igual, mas ela tem essas características. Tá entendendo? Então, o Exu entidade, ele vai ter essa questão da comunicação, né? Ele vai fazer a comunicação, muitas vezes, entre a gente, né? E os nossos pedidos, as nossas necessidades, né? Ele vai ser o Senhor dos Caminhos, que a gente fala o tempo inteiro, Exu abre meus caminhos e tal, né? Porque ele é uma entidade que o trabalho dele é muito externo, né? E aí quando a gente fala externo, a gente vai estar falando de externo, tanto a questão material, a questão de demanda, de proteção. Por que eu falo externo? Porque tem muito mais a ver com algo que não está dentro da gente do que com algo que está dentro da gente, né? Ele acaba tendo essa função. Mas por que isso também? Porque ele é
a entidade, como a Sam mesmo falou, que está mais próximo da gente. Assim como o Orixá Exu era a divindade que era mais próxima dos seres humanos. Muitas vezes era o Orixá Exu que intervia, às vezes, em favor do ser humano, né? E isso você vê. A gente fala, Exu, seja meu advogado. A gente fala isso das entidades, né? Principalmente quando a gente vai falar de tranca-rua e tal, tranca-rua seja meu advogado. Então a gente vê toda essa inter-relação. Mas agora falando realmente das entidades, né? E quem é Exu entidade? As entidades, né, elas já começaram a se apresentar antes mesmo da Umbanda ser criada, né? Em diversos outros cultos e religiões, já no Catimbó, na Jurema, na própria Quimbanda, que é um culto específico da entidade Exu, né? Na Macumba Carioca, ele já se aparecia. Maria Padilha já tinha se manifestado há muito tempo. Tranca-ruas também. E diversos outros, Maria Mulambo, né? Ô, Lu, Só então que eles não... só fazer uma pausa aí. Então assim, são entidades que elas trabalham ali em várias linhas. Elas não são exclusivas do Candomblé, não são exclusivas da Não, Umbanda. Elas vão não. trabalhar ali em várias linhas, né? Sim, várias linhas. E o que acontece? Eles já apareciam antes, não necessariamente eles falavam que eram pombagiras ou Exus, né? Mas eles já se manifestavam quando alguém perguntava, eu sou Maria Padilha, ou eu sou do Troca-Ruas. E é isso aí. E quando veio a questão da Umbanda, né, principalmente, começou essa coisa deles se apresentarem, todos eles, como Exu e Pombagira. E a gente tem que entender que, assim, a primeira coisa existe só uma Maria Padilha? Existe só um tranca-rua? Existe, né, alguém, algum espírito, alguma pessoa, que é vamos dizer assim, a Maria Padilha original, ou seu tranca-rua original. É o primeiro, é o chefe, é aquele que comanda toda aquela estrutura. Porque Exu, entidade, a gente tem que entender que é um sistema hierárquico. Eles têm um sistema hierárquico. Então, quando você fala da falange de tranca-rua, são milhões de espíritos, né, que vão estar ali se apresentando como tranca-ruas. Eles abdicam da identidade pessoal deles para se tornar parte de algo maior, entende? Porque o que acontece? Se eu chego lá, né, eu sou um espírito, e eu desço, né, incorporo na pessoa, e eu falo assim, eu sou o Pedrinho Carvalho, o nego vai cagar na minha cabeça. Sim. Agora, se eu chego e falo que eu sou tranca-rua, entendeu? E aí você tem que entender o seguinte, eu vou fazer eu gosto de fazer umas analogias assim bem, bem toscas, né? Então você pensa o seguinte, você já reparou que quando você pergunta assim, Sami, quem você é? Aí você fala, eu sou uma assistente social, muitas vezes você não vai falar, eu sou Sami fulano. Não. Você fala qual é o seu cargo, qual é a sua função, o que você faz. Então, quando você está lá, aí você pergunta para o policial, o que você é? Ele fala, eu sou coronel. Eu sou coronel da Polícia Militar. Ele fala isso. Quem você é? Eu sou tenente. Quando você pergunta para o Exu quem você é, ele fala, eu sou tranca-rua, eu sou marabô, eu sou chucaveira. Entende? Porque existe uma hierarquia ali, aonde ele adentra e ele absorve aquele nome, né? E a gente tem que entender o seguinte, que o Exu, quando ele adentra uma falange, né, que é a falange de tranca-rua, a falange de marabô, quando ele entra nessa falange, ele vai respeitar aquela hierarquia. Então existe alguém que manda nele, que no caso vai ser aquele Exu original, aquele primeiro, tá? E é por isso que você, numa noite só, você vai ter 300 terreiros batendo gira de Exu e vai ter 300 tranca-ruas incorporados. E às vezes você vai ter centro que você vai ter 2, 3 Exu com o mesmo nome incorporado. E não é o mesmo espírito, né? Então a gente já começa a entender, né, nessa questão. E aí a gente vem falar assim, pô, mas o que Exu faz, né? A gente consegue entender que Exu ele é um espírito,
que tem uma aptidão. E aí, quando eu falo essa aptidão, é o que vai caracterizar se ele vai ser tranca-rua, se ele vai ser caveira, se ele vai ser isso, vai ser Exu da mata, porque cada Exu tem a sua especificidade, né? Então, assim como as pessoas, tem um cara que é ferreiro, tem um cara que é eletricista, cada um sabe fazer uma coisa, cada um é bom em fazer uma coisa. O Exu, a entidade, ele também vai ter isso. E é isso que vai direcionar ele. Vai ser essa afinidade, tanto energética como funcional, que vai determinar para onde que ele vai. E qual falange que ele vai ser integrado. Entende? E aí, a gente fala assim, pô, beleza, aí o que que Exu faz? Exu, ele vai ser muitas coisas. Exu, ele é agente mágico, e aí isso aí vai causar uma confusão incrível na nossa cabeça. Ele é agente kármico, tá? Ele é agente kármico, e aí isso também é outra coisa que causa confusão, porque como também você ser duas, três, ter três, quatro funções, entende? Ele é guardião, né? Eu não gosto muito de falar hoje, Exu é guardião, porque tá se criando um estigma do que é ser o guardião ali, que dentro da Umbanda, que eu não gosto. Tipo Que anjo da parece que ele é guarda. aquele que é o anjo da guarda que fica ali do seu lado te protegendo, entendeu? Te guardando. Aí quer dizer, você tá no banheiro, ele tá do lado de fora protegendo para egunzinho nenhum ir lá e te atacar. Entendeu? É o guardião, fica ali do seu lado de como se ele não tivesse mais nada para fazer. Não tem nada pra Você fazer é o lá. Não, você é o cara mais importante da face da Terra que precisa ter uma pessoa do seu lado o tempo inteiro de babá te protegendo. Entendeu? Mas você fala isso, mas tu tá levando demanda, tem espírito obsessor te pegando, entendeu? Energia negativa vindo, cadê o Exu guardião? Mas ele principalmente é guardião de um ponto de força, de um local. E aí que é a confusão. O Exu, ele não é nosso guardião, mas ele é guardião de algo. Ele é guardião de um poder. Ele é guardião de um local. E é por isso que você vai ver. Mas tem o Exu que é o Exu porteira que fica no cemitério. Então, esse cara aí é o guardião do cemitério. É aquele que protege. É aquele que não deixa entrar. E aí, ele também vai ter uma função de... como é que eu posso dizer? De guarda e de filtro dentro do umbral. Então, pensa o seguinte. Você está lá no umbral, né? Tem trocentos vales, vale do suicida, vale dos assassinos, dos estupradores, tem vale para tudo quanto é coisa ruim. O que que impede deles saírem dali e irem para outros locais? Claro, tirando a questão claro, você tem que entender que eles estão lá, não é só porque alguém botou, tem a ver toda com uma afinidade vibratória e tudo mais e tal. Só que existem caras que mudam a sua vibração. Assim como a gente consegue. A gente chega aqui e fala, não, vou fazer uma oração aqui, vou fazer uma parada, eu vou mudar minha vibração para ficar melhor, porque eu estou sentindo mais energia ruim. Então, os caras que são espertos, os caras sinistrão lá do umbral, eles conseguem mudar a vibração deles. Então, eles podem sair desses vales. E quem que vai prender eles lá? Não é que eles vão prender, mas vão fazer um filtro. Você pode entrar, você pode sair. E outra. E os espíritos que não estão nesse umbral, que às vezes, tá lá meio perdido, e eles vão querer entrar em um local onde eles não podem. Entende? Exu faz isso. Mas aí você vai ver assim, mas aí lá na religião espírita, eles dão outro nome. E aí a gente começa a entender que Exu, ele inclusive é muita coisa, porque ele vai ter vários nomes diferentes. Só que na Umbanda, a gente fala que tudo isso é Exu. O cara sinistrão, guardião, agente do karma, ele é Exu. Agente mágico é Exu. Mas vai ter alguns que eles não vão vir incorporar para dar consulta. Eles vão ficar lá no umbral. Você só vai encontrar eles o dia que você morrer, o dia que você se projetar e for para lá. E aí você vai ver, o cara vai virar para você, vai montar uma espada na tua cara e falar assim, tu passar mais um passo, tu vai sofrer um pouquinho aqui, que isso aqui no lugar é proibido. Esse cara, ele não vai vir necessariamente para o terreiro incorporar. Mas a gente vai falar que ele é Exu. Pra gente, Exu é como se fosse um cargo. Entende? Então, além da questão desse cargo, ele vai ter as suas especificidades, né? E aí, quando a gente fala especificidades, eu quero dizer o seguinte. Então, se o meu Exu, ele, sei lá,
ele é um agente kármico, ele não pode fazer outra coisa, ele não pode me proteger, por exemplo? Não. A gente tem que entender o seguinte, nós somos muitas coisas. Às vezes eu posso ter 2, 3 profissões, vai ter uma que eu vou ser melhor. Vai ter uma que eu vou ser melhor. Mas não quer dizer que eu só sei fazer aquilo. Entende? E aí, quando a gente falar do Exu, né, quando a gente fala do Exu que vem na Umbanda, né, aí começa aquela parada assim, aí vamos entrar, Exu é demônio ou não é? Né, que a live é para isso. É ou não é? É ou não é? Não, não é. Não é. Só que o fato dele não ser o demônio não quer dizer que ele é santo. Você é o demônio? Vocês que estão aí, tem 22 pessoas assistindo, vocês são o demônio? Tá quase Não. um grau isso aqui. Vocês não são, né? Alguns devem até ser, mas de modo geral, não é. Mas vocês também são santos? São anjinho da guarda? É guia iluminado? É alecrim dourado? Também não é. Vocês não fazem coisas boas para as pessoas, mas também tem hora que vacila, faz merda? Então. E aí a gente fala o seguinte, pô, mas engraçado, porque tem ponto de Umbanda que fala lá que o Exu é o demônio, que o Exu é o diabo. E aí quando você pergunta pro Exu, pra Pombagira, você é o demônio? Cara, é muito capaz dele falar assim, sou. Eu sou o diabo. E aí você fala assim, cara, se ele tá falando que é o diabo, aí o Luan vem na live falar que ele não é. Tá doido, rapaz, nem brinca com isso. Então, por que ele fala isso? A Sami falou lá no começo, que no final das contas o demônio tá dentro de nós, né? Cara, gente, até o Papa já falou isso. O Papa, entendeu? O Papa chegou e falou, gente, vocês têm que, ler a parada, é uma coisa, é uma mitologia, você não pode ler o pé da letra. O demônio, na verdade, ele não está no inferno, ele está dentro de nós somos os demônios. As nossas sombras é o nosso próprio demônio. E o que Exu está querendo falar quando ele diz que ele é o diabo? Ele está falando que ele é igual a gente. Ele está falando que ele está mostrando o quão próximo de nós ele é. E no final das contas, o Exu é um espírito que tem uma função dentro ali do mundo espiritual, assim como a gente tem as nossas funções aqui no plano material, né? E é engraçado porque antigamente, principalmente quando você vai para os cultos antigos, a macumba carioca, a quimbanda, o Exu, né? Tanto o Exu falava com a gente, como a gente falava o Exu, como compadre. A gente chamava ele de compadre. A gente não botava como se eles estivessem acima de nós. E eles não botavam a gente como sendo acima deles. O compadre que é um amigo. É um parceiro. Entende? Então, o Exu, ele na verdade, ele pode estar com a gente por vários motivos. Por uma questão kármica, pode? Pode. Por às vezes, um plano encarnatório, por um trato. Se você chamar um Exu e fizer um trato com ele, e ele aceitar, dele estar perto ali de te guardar, vocês começam a ter uma relação, ele começa a te proteger, né? E aí você ali começa a criar um vínculo, vocês começam a se tornar compadres, amigos, entende? Ou você pode ter simplesmente uma relação de trabalho, Sim. Né? Aí dentro então, assim... Termina. Fala. Não, é que a Camila, ela até, acho que cabe dentro do que você está falando, até para concluir o seu pensamento, a Camila perguntou assim, existe Exu sem evolução? Então, defina a evolução. O que é ser evoluído? Como que você consegue medir quem é evoluído e quem não é? Entende? Cada um está no seu momento consciencial. E aí, é uma coisa interessante, porque antigamente isso é uma coisa que se perdeu muito. Antigamente se tinha assim, era classificado o Exu. Exu pagão, Exu batizado, Exu coroado, Exu espadado. Tinha vários tipos de Exu. Né? E o Exu rabo de encruza. Né? Então, o que acontece? O Exu, ele
no decorrer do trabalho dele, ele vai conhecendo espíritos, diversos tipos. Então ele está lá no umbral, fazendo um certo trabalho, uma função dele, e ele se depara lá com um espírito que ele olha e fala assim, pô, esse cara é mó filha da mãe, mas eu acho que ele está melhorzinho, vou dar uma chance para ele. Fulano, você quer trabalhar comigo? Aí ele fala, pô, quero. Ele não vai se tornar tranca-ruas, mas ele vai trabalhar com ele. Porque a gente tem que entender que Exu e Pombagira trabalham com Egum. Eles trabalham com espíritos. Eles usam esses espíritos para fazer coisas para eles. Alguns desses espíritos vão ser o que a gente vai chamar de serem escravizados. São a força. É tipo trabalho forçado, sabe? Tipo, igual tem lá nos Estados Unidos. Entende? E vai ter outros que ele vai convidar. Você quer trabalhar comigo e tal, não sei o quê. E eles vão trabalhar. Esses caras, né, eles têm uma moral, como tentaram falar, a questão da evolução. O que a gente considera uma evolução muito baixa. Ele está muito perdido, né? E esse cara, muitas vezes, era chamado o Exu Rabo de Encruza. Que ele não era um Exu de fato, mas ele prestava serviço de vez em quando para alguns Exus. Entende? Ele ficava na rua e às vezes o Exu falava, pô, tu quer fazer um trabalho aí para mim? Porra, vai lá pastar um espírito lá chato pra caramba de fulano, que eu tô muito ocupado. Aí dava um negocinho para ele, ele ia. E nisso, ele aos poucos, ele vai fazendo coisas boas por interesse próprio. Não é que ele, agora eu sou de luz, eu quero ajudar as pessoas. Não. É por interesse próprio. Às vezes até por uma proteção, porque a gente tem que entender que esses espíritos, muitas vezes, quando eles vão para o umbral, eles são atacados por outros espíritos negativos que fazem facções negativas, verdadeiras falanges do mal, e eles vão atacar esses espíritos para, através do medo, fazer com que eles se integrem na falange deles e tornar aquele exército cada vez maior. Então, às vezes, ele é um maior filho da mãe, mas ele também, tipo assim, não quer se envolver com gente pior que ele. E aí ele precisa da proteção de alguém. Aí o Exu vira e fala assim, ó, se você for o meu escravo, vamos dizer assim, né, eu vou te proteger. Mas aí você trabalha para mim, você faz o que eu te pedi, faz o que eu te mandar. Entende? Então tem todo essa questão. E aí vai ver o que muita gente vai falar assim, é o Exu pagão. Cara, eu odeio essa classificação de Exu pagão, porque as pessoas não sabem o que é ser pagão. Né? As pessoas acham que ser pagão é coisa do mal, algo, sei lá, voltado para magia negra, não sei o que, não tem nada a ver. Entendeu? Isso aí é outra coisa que a igreja cristã, né, pegou e falou, porque era assim, ele chegava lá e falava assim, olha só, ou você aceita o meu Deus ou você é pagão, é basicamente isso, se você for resumir, é isso. Então qualquer pessoa fala muito da bruxa, né, que ela é pagã. Porque ela tinha os deuses dela, mas se ela fosse lá na Grécia, todo mundo é pagão, porque acredita nos deuses deles. Então, o pagão é só isso. Se você não aceita a fé cristã, você é pagão. Se você não foi batizado na igreja católica, você é pagão. Sim. E daí, isso. Eu acho que eu até quero pegar um gancho aí no que você está falando, de uma coisa que você explicou também lá no seu podcast, em relação a como foi criada a imagem de demônio. Porque como a gente está falando de Exu, aí automaticamente se fala de demônio, eu acho muito interessante que isso é uma coisa libertadora quando a gente escuta como que a igreja, vou colocar a igreja católica, mas assim, como a nossa origem lá cristã, ela criou a imagem do demônio, né? Aquela coisa do chifre, aquela coisa meio humano, meio besta, meio animal. Então, assim, é uma coisa bem interessante de ser falada aqui para todo mundo ouvir. Como a gente O demônio... falado às vezes. O demônio cristão, né? Ele foi a junção de várias imagens, porque olha só, a igreja lá atrás, né? Lá na época lá de Jesus, um pouco mais à frente, 300 anos depois, quando foi feito institucionalizado toda aquela Bíblia da forma como ela é hoje, ela não tinha uma imagem do que era o demônio. Só que ela foi indo para diversas culturas, e aí você chegava lá, no pessoal lá da Babilônia, eles cultuavam um deus lá chifrudo, né? Esqueci o nome agora, né? Mas era tipo fauno, né? Essas coisas. Não, aí era o deus que era o deus da floresta, mas ele tinha chifre. Por quê? Porque na floresta tem um monte de bicho que tem chifre, né? É normal, é uma coisa natural da vida, entendeu? E aí ele chegava e falava, não, isso aqui é o que a gente vai fazer com que ele vire um inimigo, ele seja do mal. Por quê? Porque ele quer que você deixe de cultuar o que você acredita para cultuar no que ele acredita. Então ele falou assim, o que você está cultuando é coisa do mal. Então ela pegava a imagem
daquele ser e falava, ó, quem tem chifre é demônio. Aí vem um outro local, tinha um deus lá, uma divindade, que acreditavam que ele tinha uns pezinhos de animal. Não. Aí ele chegava lá e falava, não, tá vendo? Esse deus que você acredita é do mal, ele é o demônio, porque ele tem pé de bicho. E aí ele foi pegando um pouco de várias divindades no mundo inteiro e foi demonizando. E juntou tudo isso e transformou, né? O demônio é o quê? Aquele cara que é chifrudo, que tem pé de bicho, que tem o pau pra fora, e por aí vai, entendeu? Qualquer coisa disso ele fala que é demônio. E às vezes religiões muito mais antigas do que eles, né? Aí eles pegam, Sim. mistificam e manipulam. Que assim, a gente vê que até hoje estamos em pleno século XXI, e até hoje somos manipulados com essas coisas que criaram há tantos mil anos atrás e ainda a gente repete, porque a gente não questiona, porque a gente não vai atrás, porque a gente não estuda. Então a gente entra no senso comum, fica repetindo que nem um papagaio que aquilo é aquilo e, né, o que a gente acredita? Que Deus é esse que a gente acredita, né? A Que gente Deus tem é uma essa? cultura, a nossa base é cristã. Então, tudo que. E assim, cara, a gente tá aqui o quê? Né? Eu tô falando eu, você, seus pais, suas mães, as pessoas próximas a nós, no máximo 100 anos. Cara, a igreja ela já vem com uma demonização de várias coisas, diversas coisas, há quanto tempo? 2000 anos? Então, assim, é difícil. A gente já tem coisas que estão muito arraigado na nossa cultura, na nossa mente, na nossa criação, né? E a gente acaba reproduzindo isso, às vezes até sem saber, numa inocência, entendeu? Isso vai acontecendo. Sabe, eu tô vendo aqui que falta 10 minutos. Falta E a gente 10. praticamente falou nada que tinha para falar. Porque tem muita coisa. Não sei É se vocês vão muita coisa. querer, não sei se vocês vão querer continuar aqui, fechar uma e continuar outra, mais uma meia hora, ou quer deixar para outro dia. Vamos ver o pessoal. Se o pessoal estiver no pique, eu vou também. É. Tranquila. Pessoal, comenta então aí se vocês querem que continue essa live pelo menos mais uma meia hora aí, tá? Que a gente fecha, Sim. abre outra. Mas de qualquer jeito eu vou. Mas aí, essa, se fechar e abrir outra, eu consigo salvar, será? Que aí eu Eu acho acho que sim. Eu acho que sim, tá? é, Mas assim, só para eu tentar concluir essa questão do raciocínio, né? O Exu ele não é o demônio, mas ele também não é um santo. Só que a questão toda é que muitas das vezes eles vão ter atitudes que nós achamos reprováveis, tá? Às vezes a gente vai lidar com o Exu, ele vai falar coisas que a gente olha e fala assim, cara, mas isso não é certo. E aí você tem que se perguntar o que é certo e o que é errado. E aí a gente volta de novo. O que é certo para você é o que a cultura cristã botou. Então, por exemplo, ter 2, 3 mulheres, 3, 4 maridos, é errado. Mas se você for lá no Oriente, não é errado. Tá? Então, a gente tem que entender o que é errado e o que é certo. Depende. Depende da sua cultura, depende da sua criação, depende do local onde você tá inserido, depende de muita e muita coisa. Né? O sacrifício animal, existem culturas que tratam com normalidade, existem culturas que não. O que é certo e errado? Depende do local onde você está. Só que Exu, e quando eu falo Exu, eu estou falando que, independente do local, vai existir algum ser, algum espírito que faz a função de Exu, mesmo que não tenha esse nome. E esse espírito, ele vai ter uma coisa muito mais ampla de um conceito. As coisas não vão ser pretas e brancas, elas vão ser cinzas. E às vezes uma cinza bem nebulosa. E aí, eu te falo uma coisa. E aí tem muita gente que vai falar assim, se eu pedir para a pombagira fazer uma amarração, ela vai fazer? Depende. Às vezes vai. E aí você fala assim, pô, mas não é errado? Não vai contra o livre-arbítrio? Vai, vai. Mas lembra que eu falei que ele é agente kármico? E aí ele chega lá, e aí você pede para fazer uma amarração num fulaninho lá, que o cara, ou nessa vida, ou em outras, o cara foi um grande estuprador. O cara, pô, arregaçava a mulher todinha.
E aí o Exu olha e fala assim, Exu Pombagira, né, no caso. Ele olha e fala assim, pô, esse cara aqui tem um karma filha da mãe, e eu vou usar desse pedido que fizeram para mim, para cobrar aquele karma que aquele cara tem. Vou fazer. Esse cara merece, vou fazer. Entende? Porque ele é um agente kármico. Só que aí ele também é um agente mágico. E a gente tem que entender que magia não tem magia. Não existe. É magia do bem, magia do mal. A energia mágica é uma coisa só. O que define é o direcionamento que você dá. Se você pedir, você invoca um demônio e você pede para esse demônio, com o poder que ele tem, curar sua mãe do câncer, você está fazendo algo bom ou ruim? Teoricamente bom. Mas quem fez não foi o cramunhão? E aí? Então, o que define o que é bom ou ruim? São as suas atitudes, baseadas na cultura que você está inserido, no que você acredita do que é certo e errado. Primeiro, Exu não vai ter o conceito de certo e errado que você tem. Por exemplo, na Quimbanda, é muito comum olho por olho, dente por dente. É a lei da Quimbanda, é uma coisa que lá é assim. Então é assim, o cara veio, tirou seu emprego, né? Fez uma macumba para você tirar o seu emprego, você chega lá para o Exu e fala, Exu, o cara fez uma macumba para tirar meu emprego, agora eu quero que você vá lá e tire o emprego dele, ele vai tirar. Ele vai tirar. E ele vai olhar e falar assim, não, você tá certo, o cara fez uma parada para tirar o seu emprego. E esse é o conceito de lá. Quando o Exu tá na Quimbanda, ele segue isso. Quando o Exu tá na Umbanda, ele vai seguir outra lei. Porque a lei, ela não é, aqui no contexto da matéria, universal. Entende? Então, tem países que têm pena de morte, tem países que não têm. E você não está seguindo a lei, você não tem que seguir a lei. Então, Exu na Umbanda, ele é muito mais gratiluz, vamos dizer assim. Ele é muito mais bonzinho. Entende? Por quê? Porque ele vai seguir uma hierarquia, aonde vai impor regras para ele. Você quer trabalhar na Umbanda? Então você vai ter que seguir isso aqui. Só que a partir do momento que ele sai da Umbanda e vai para outro local, ele vai seguir outra regra. Ele vai seguir outra regra. Entende? Então, é por isso que é muito difícil entender Exu, entender se ele é o demônio ou não é. Mas, no fundo, a gente tem que entender o seguinte, que Exu, ele é muito parecido com a gente. Ele tem sombras igual a gente, ele passou por um monte de merda, ele fez um monte de merda e ele está tentando acertar. Tá entendendo? A diferença é que ele está no plano espiritual, então ele tem uma visão que a gente não tem e ele tem uma função dentro da espiritualidade. E ele segue regras. Ele não é um espírito sem lei. Só que a lei dele não necessariamente é a sua. É aquela lei maior de tudo, né? Aquela lei que nós não temos compreensão, né? Nós não temos compreensão. Você conseguiria julgar se a pessoa tem karma ou não tem? Não. Mas o Exu, de alguma forma, ele consegue ter acesso àquilo ali e ver se, pô, com essa pessoa eu posso agir assim ou agir assado. Não, com aquele ali não. Aquele ali, ó, pedindo para fazer a demanda para ele, não vou fazer porque o cara, porra, tá limpinho, ó. Ele então vem ser, assim, a ferramenta principal da lei divina, né? Então, assim, acaba sendo o executor, né, da lei divina. Essa classe espiritual, ela vai ter a função de executor, de produtor, como eu falei, ela vai ter vários tipos de... Cada um tem uma especificidade, né? Tem uma especificidade. Mas eles vão ter essas funções ali, né, na espiritualidade, né? E eles vão seguir uma lei que é incompreensível para a gente. Que é incompreensível para a gente. E às vezes um Exu ele vai seguir uma lei e outro Exu vai seguir outra. Porque ele às vezes é um Exu de Quimbanda e o outro é Exu de Umbanda. Né? E alguns vão estar nos dois locais. Só que ele vai saber diferenciar. Dentro da Umbanda pode isso, dentro da Quimbanda pode aquilo. Eu já ouvi da boca de um Exu na consulta e a pessoa pedir uma coisa para ele e ele falar assim: eu não posso fazer esse tipo de coisa. Mas se você quiser, a gente conversa lá fora. Não lá fora incorporado, mas do tipo assim, cara,
Se você me chamar lá na encruzilhada, esquece a Umbanda. Eu vou estar lá. Eu não sou Umbanda. Eu estou na Umbanda. Entende? Então eu estou aqui. Lá eu sou outra. Aqui eu sigo a regra da Umbanda. Aqui eu não posso fazer certas coisas. Aqui eu estou limitado. Aqui eu venho para isso, isso e isso. Lá eu posso fazer outras coisas. Lá a regra é outra, a lei é outra. Entende? E aí lá a gente conversa. Faz uma oferenda lá para mim que a gente vê se eu resolvo essa parada para tu. Cara, eu ouvi isso. Entende? Então, assim, então a gente tem que entender. Beleza, mas ele vai chegar lá e você vai pedir qualquer coisa para ele, ele vai fazer? Depende de como você pedir. Porque aí você tem que entender que ele também é agente mágico. E como agente mágico, ele faz a intermediação entre as coisas. Então, quando você pede para Exu fazer, por exemplo, você invoca ele através magicamente. Assim como você pode invocar várias classes de seres. E ele tem que seguir uma regra, que é o seguinte, meu filho, a lei da troca equivalente. Se ele te der algo que equivale o que ele está pedindo, você tem que fazer. E aí é entender magia. Isso é outra história. Mas ele é um agente mágico. Então, se ele vem para você e ele te faz um trato com você, se ele está te oferecendo, através de uma invocação mágica, tal negócio, a troca equivalente para se fazer algo, você tem que fazer. A questão é o seguinte, ele vai fazer. Mas depois também, se a outra pessoa não merecer, tu tá fudido. Porque aí ele vai voltar e vai cobrar aquilo de você, porque ele é agente kármico. E essa é a questão. O Exu, ele mistura várias funções ao mesmo tempo. Então ele é protetor, é agente kármico, é agente mágico. Eu não sei nem como que ele consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas ele faz. Ele faz. Então, deveria ser o que a gente mais entende e é o que a gente mais julga, porque nem a gente se aceita, né? A gente não aceita a nossa... Exatamente, a gente não aceita as próprias... Isso, a gente não aceita as próprias sombras, os próprios defeitos, os próprios erros. Como é que a gente vai aceitar o do outro? Como é que a gente vai aceitar Exu? Exatamente. Se você não aceita a si mesmo, você não vai aceitar Exu. Essa é a questão. Se você você não entende os seus próprios defeitos, você não vai entender o que é Exu. Se você não admite que você tem sombras dentro de você, que o mal também está dentro de você, você não vai aceitar Exu. E é aquela coisa de responsabilizar sempre o outro, né? Porque quem foi pedir foi você. Mas aí você fala que o outro que é a coisa ruim da história, né? Então é aquela coisa, aquele costume que a gente tem de sempre responsabilizar o outro pelas coisas que acontecem na nossa vida, né? Pela nossa realidade. Sabe, tem 1 minuto. E aí, a gente vai continuar ou não? Eu vi o pessoal ali comentando para continuar. Vamos voltar. Por mim, eu volto. Então, termina aí, a gente volta logo em seguida. Não esquece de salvar, publicar, né? Vamos... Então, muita calma nessa hora. Eu vou esperar ela encerrar sozinha, só para eu não apertar o botão errado, hein? Ai, meu Deus. Eu tô até ouvindo aqui, ó. A Juna falando aqui, ó. Exu é agente organizador do caos também. Próxima parte, vou falar sobre isso. Tiro porrada e bomba na encruzilhada. Sim, sim, sim. Vamos ver. Ó, eu acho que a gente começou um pouquinho depois das 9, deve ter uns 2 minutinhos. Se eu colocar encerrar, ele vai aparecer as opções também, né? Vai. Então eu vou encerrar pra gente já Tá bom, encerra aí. Beleza. Voltou. Voltamos. Bom, que você falou que ia começar outra já falando de alguma coisa específica, né? Então, a Jona lembrou a questão do organizador do caos, mas antes eu vou só comentar uma coisa que eu estava falando. Eu estava falando do Exu Rabo de Encruza, o Exu Pagão, aí tem o Exu Batizado, né? Que era aquele que, vamos dizer assim, agora o Exu Batizado é aquele que vai fazer as coisas boas. São é o que vai fazer patentes? O bem. Esses nomes que você está dizendo é tipo patente, né? É tipo uma classificação antiga que eles usavam, exatamente, porque como a gente fala que começa a classificar muitos tipos de espíritos diferentes como Exu,
Eles criaram um sistema para falar, pô, cara, esse Exu aqui é aquele Exu que ele vai fazer o bem, mas vai fazer o mal. Tem esse Exu aqui não, esse aqui esse só faz o bem. Esse Exu aqui é o guardião, entende? Então, quando a gente estava falando dessa classificação, é uma classificação antiga, isso já não se usa mais. Pelo menos assim, eu não vejo, não tem um terreiro usando essa classificação. Mas ele falava essa questão do rabo de encruza, que são esses espíritos que a gente não pode nem considerar Exu, né? Que eram ali os contratados dos Exus, das pombagiras, né? Aí a gente tem o Exu pagão, que é um cara que já tem, ele é um cara que tem poder, ele já é forte, né? O Exu pagão, ele já tem uma força, né? Mas ele é aquele ainda que, tipo assim, não, ele faz o bem, faz o mal e tal, né? Então, e aí depois vem o Exu batizado. O Exu batizado é aquele que, né, Deus deu a graça ali para ele, batizou e agora ele só faz o bem, né? Aí tinha o Exu espadado, que ele tinha uma questão de tipo assim, agora você, né, você é espadado, agora você é tipo o Exu guardião, né? Você agora é um protetor. Já é uma coisa acima, sabe? Você além de ser porra, um Exuzão foda, você tem. E o Exu coroado é aqueles os chefes de falange, né? É os grandes cabeças, os Exus que comandam todas as falanges e tal. Então, assim, só para vocês terem uma noção que esse negócio do Exu pagão é tão complicado, porque existe um Exu que se chama Exu pagão. Ele se chama Exu pagão, tá? Então tem muita gente que confunde a entidade Exu pagão com essa classificação de Exu pagão, tá? Então essa é uma classificação antiga. Aí depois começaram a falar Exu de lei e Exu não de lei, né? Que é assim, o Exu de lei é aquele cara, é o Exu de Umbanda. Aquele que é o bonzinho, que não faz trabalho de amarração, não faz nada disso. É o gratiluz, né? O Exu Alecrim É Dourado. o Alecrim Dourado, ele, da Falange É, Alecrim Dourado. o Exu, pô, só gratiluz e tal. E aí eu fico pensando o seguinte, né? O cara vai tá lá no umbral, mano. E aí eu vou te falar, já ouvi Exus falando isso e vi também várias literaturas de psicografia contando histórias que acontecem lá no umbral, inclusive livros, se eu não me engano, do André Luiz. Eles falam dos caras lá que levava ele junto, que era tipo os guarda-costas, sabe? De quando eles iam no umbral tentar resgatar algum espírito que já podia ser resgatado, né? Quem que ia com eles? Os guarda-costas. Os guarda-costas, então, é o Exu. É o que a gente considera Exu, entende? Você pode dar o nome que você quiser. Pra gente, a gente chama que esse cara aí, esse guarda-costas, que o Exu, entidade, é aquele que consegue transitar com facilidade tanto no umbral quanto no plano material, tá? Porque a energia dele é densa. E aí a gente tem que entender que ser denso não é ser ruim. Ser denso não é ser ruim. Se você come carne vermelha pra caramba, bebe cachaça, fuma, a sua energia ela vai ficar densa. Mas quantas pessoas que você vê que come carne vermelha pra caramba, bebe, fuma, e é uma pessoa maravilhosa, que ajuda as pessoas, que quando você precisa é o primeiro a estender a mão, e tem um monte de gente vegetariano que não bebe, que não fuma, e que está lá no seu trabalho, a primeira oportunidade para te passar a perna para conseguir a tua promoção, ele faz. Então, ser denso não é Sinônimo ser de ruim. Não. O médium, ele tem energia mais densa. O médium, ele é mais denso. O médium de incorporação, ele é mais denso. Porque ele precisa ter uma capacidade energética maior para manifestar os espíritos sem ter um desgaste muito grande da sua própria energia. Então, ele, além de ter uma capacidade energética maior, é uma energia mais densa. Inclusive, para ser capaz de doar energia para seres, muitas vezes, do umbral. Quando Então, você... o que precisa, de repente, ali é um trabalho que se desse um ser, digamos assim, né, aos nossos olhos limitados, um ser de luz, aquele ser ele é sugado e ele não aguenta nem terminar o trabalho, né, digamos assim. Não, e aí você pensa o seguinte, se você é Buda, aquela energia,
paz, gratiluz. Ele manda um passe para um obsessor. Essa energia, o obsessor vai conseguir absorver? Não. Não vai fazer Porque nem cosquinha. a vibração não bate. A vibração não bate. Entende? Então, o que acontece? O Exu, ele tem acesso a espíritos que os guias de direita, os guias de luz, né? De luz, não têm. Quando precisa resgatar alguém lá embaixo, lá no umbral, o guia de luz pede pro Exuzão lá, que teoricamente é o demônio, para resgatar. Pois é. É uma das funções de Exu, resgatar seres umbralinos. Porque eles conseguem entrar nesses locais. E aí as pessoas falam assim, né, até teve uma postagem que deu muito problema na minha página, que é a questão da pombagira vindo do inferno. A pombagira é do inferno? O Exu é do inferno? É inferno pra gente umbral. Não, ele não é de lá, mas ele está lá. Quando Ele... você lê o livro do André Luiz, que é um livro espírita, a psicografia do cara, o maior médium de psicografia do mundo, Chico Xavier, ele fala de bases espirituais localizadas no umbral, guardadas por uma força tremenda de espíritos fortíssimos, para que os seres umbralinos não consigam ter acesso a essa base, e essa base serve exatamente de ponto estratégico para os seres de luz descer até o umbral, ter um local seguro para resgatar aquelas pessoas que precisam. Quem guarda essas fortalezas no umbral? Exu. E aí você vai falar que o Exu é mau? É tipo a tropa de elite para garantir a coisa de acontecer, né? Exatamente. Só que, às vezes, ele precisa ser mau. Às vezes, ele precisa ser violento. Mas aí Porque, você pensa assim, ó, imagina a quantidade de espíritos assim, e o espírito lá do outro lado ele tá se especializando, né? Então ele tá ficando ruim pra caramba após graduado em maldade. Um gratiluz vai chegar lá, não vai conseguir bater num espírito desse, né? o Precisa que ser uma acontece? coisa que pega de igual para igual Sim, ali. sim. O Exu, ele muitas vezes, ele vai ser violento. Gente, Sim. quando... eu sei que vai ter muita gente que vai falar aquela coisa, né? Tipo, meio política, né? Meio direita e esquerda, né? Mas é uma coisa que não dá para você entrar na favela, por exemplo, e o bandido te dá tiro, né? E você pedir paz. Ele não vai respeitar. A gente tem que entender que às vezes, não é sempre. Assim, o mundo ele não vai evoluir olho por olho, dente por dente. O mundo não vai evoluir assim. Mas existem momentos que para a pessoa, para aquela maldade parar, para que você possa aí falar algo positivo, falar, pô, cara, repensa no que você está falando, o cara já tem que estar amarrado, preso e às vezes imobilizado. Como que você faz isso? Dando porrada nele. Entende? Então, assim, o Exu vai fazer o trabalho sujo. O que ninguém quer pôr a mão na bosta. E aí ninguém quer fazer o trabalho sujo. E aí é por isso que eu admiro o Exu. Eu também. Porque Exu, ele tem o culhão de viver no umbral, viver no umbral, deixar a energia dele densa, às vezes podendo galgar um grau evolutivo maior, estar em locais, né, onde a energia é, porra, maravilhosa e ele fica em volta de uma energia horrível, Podre. podre, para poder salvar espíritos que ninguém salvaria. Oh, até arrepiou aqui, ó. Coisa linda. Mas é a base da Entende? porrada, às vezes, né? Só que às vezes ele precisa da. Você acha que tem um vale umbralino dominado por seres trevosos. Como que ele vai entrar lá? Na porrada. Só que às vezes ele não precisa. Porque às vezes o Exu ele mete tanto medo naqueles espíritos que quando ele chega todo mundo respeita. Mas ele respeita o quê? O, o, o ditador, o cara que é ditador, o cara mau, o bandido, ele respeita a força. Ele respeita a força.
Ele não vai respeitar, ele vai olhar e falar, ah, não, esse cara aqui, olha, ele é bonzinho, ele faz o bem para as pessoas, vamos respeitar ele. Ele não vai. Sabe o que ele vai respeitar? O medo dele. Quando ele ficar com medo, aí ele não bate, aí ele não revida, aí ele não faz maldade. Porque ele pensa assim, se eu fizer uma maldade, ele vai fazer algo muito pior comigo. É. É E aqueles aí, espíritos que eles estão na força daquele ódio, de vingança, de sei lá o isso, quê, e já tá poderoso. A única coisa que vai impedir essa sede de vingança, de raiva, é o medo de é o tomar o medo. pior. E o Exu, ele vai fazer essa ponte desse espírito negativo com o medo dele, entende? E através dessa, muitas vezes, da violência, né? Às vezes da maldade, às vezes da tortura, entende? Então, assim, e aí você pensa o seguinte, o Exu, se você olha, né, para uma pessoa, e ele é um cara franzininho e tal, pô, carinha de anjinho e tal, você olha para ele, se você não conhece, você vai olhar para aquele cara, esse cara, eu posso sacanear esse cara quanto eu quiser, que esse cara é um bosta. Mesmo que esse cara seja o foda, o forte. Ele pode ser chefe de uma falange inteira, ter um exército, mas ele olha pra cara daquele não, esse cara é um bosta. E aí, o que acontece? Pode até ter outros espíritos que falam assim, cara, esse cara é maluco, aquele maluco lá tá com a aparência de bostão, mas o cara é sinistro. O cara acaba com a gente em 2 segundos. Né? Mas o cara que não sabe vai muitas vezes atacar aquele espírito. Então, o que o Exu faz? Muitos deles vão plasmar a aparência mais grotesca e às vezes animalizada, às vezes, como a gente fala, às vezes ele parece o demônio. Por quê? Por que muitas vezes o Exu, né? A gente fica brigando para dizer que o Exu não é demônio. Aí o Exu também, porque Exu, cara, Exu não ajuda a gente. O Exu vem, pergunta para ele se ele é o demônio e fala que é o demônio. Aí o Exu aparece para as pessoas, aparece com chifre, pata de bode, garra. Ou então de esqueleto. Caveira, fogo. Caveira. Aí tu fala, porra, a gente fala que ele não é o demônio, mas olha só, a aparência, tudo isso. Será que ele não sabe? Ele não é um espírito, de certa forma, evoluído? Por que se ele pode se plasmar da forma que ele quiser, por que ele não se plasma de algo mais bonito, mais, sei lá, né, mais bonzinho? Porque ele não quer que ninguém ache que ele é bonzinho. Ele quer É. meter medo. Porque aonde ele tá, onde ele vive, onde ele trabalha, as pessoas só respeitam o medo. E o que a maioria das pessoas tem medo? Do demônio. E como que as pessoas acham que é o demônio? É o chifrudo com pata de bode, garra e peludo. E aí o Exu vem e se apresenta assim. E aí o que acontece? Ele não entra em embate. Ninguém tem coragem às vezes, de enfrentar um Exu no umbral. Porque tu olha, tu fala, eu vou me meter com esse cara. Só que entende que isso é uma tática de guerra, que é a intimidação. Exu é um grande militar. Exu é um grande soldado. Ele é um soldado da espiritualidade. Ele é aquele que está na linha de frente. E é aquele que vai fazer coisas que a gente não teria coragem de fazer. Mas a gente precisa que alguém faça isso, né? Para a gente estar bonitinho, sentado agora, vendo uma live, entendeu? Então, assim, para pessoas terem o privilégio de estar seguro, a gente precisa que alguém proteja a gente. Alguém está lutando com outra pessoa por nós. E esse cara não vai lutar com coração e gratiluz. Não. Ele não vai. Entende? Então, e aí você vê. Cara, só que você bota no lugar do Exu. O Exu fica o tempo inteiro em volta de merda, em volta de espírito ruim, numa energia horrível, num local horrível, fazendo um trabalho que ninguém quer fazer, muitas vezes tendo que ser algo que ele não quer mais, às vezes muitas vezes aplicando o karma em alguém, que é algo que, na nossa concepção, é algo, assim, vai ser algo não tão bom, né? É algo penoso, né? Você ferir alguém não é algo legal. E aí ele tem que ferir mesmo assim, porque é a função dele, entende?
É tipo policial, que ele precisa atirar em outra pessoa, mesmo querendo que ela esteja viva. Mas é a função dele. Então, ele faz isso tudo, aí ele ainda vem no terreiro, aí ele vem no terreiro, e você quer que ele seja o cara mais legal da face da Terra com você. Simpático, maravilhoso, energia boa. Ele não manda você tomar no Cara, cu. aí ele, porra, ele te dá um esculacho, entendeu? Joga a verdade na tua cara, sem paciência. O cara não tem paciência, às vezes o cara tá falando assim, ó, mano, eu já tenho outra parada pra fazer, entendeu? E tu tá vindo aqui me falar que, porque eu tô com um problema de trabalho, não sei o quê. Cara, eu sei, pra gente é importante. Mas às vezes, e pra ele é também, porque ele te entende. Só que ele às vezes já não tem mais paciência. Porque quantas pessoas você não acha que falam a mesma coisa com A ele? mesma coisa. Uma coisa. E aí a gente vai entender, tá vendo? O Exu, a Pombagira, ele não tá naquele grau super evoluído. Ele é muito mais parecido com quem? Com nós. Com nós é a mesma coisa. Eu tô aqui eu tenho a página, aí a pessoa me pergunta: me fala sobre Exu Caveira. Aí eu vou lá e falo sobre Exu Caveira. Aí daqui a amanhã vem dois caras falando: fala sobre Exu Caveira. Três falando Exu Caveira. E eu fico falando: chega uma hora que eu não aguento mais falar de Exu Caveira. Entende? E aí eu vou começar, às vezes, a ser um pouco mais seco, um pouco mais direto, então um pouco mais na lata, do tipo assim, cara, para que você quer saber sobre Exu Caveira? Você incorpora? Você trabalha? Falaram que é o meu Exu. Tá, mas e aí? Entendeu? Então, aí você começa, às vezes, não é mentira, eu tô falando a verdade. Só que a paciência, às vezes, começa a faltar, porque você está irritado, porque você está... Isso é o quê? Isso é uma coisa muito humana. Agora, quando você vai falar com aqueles espíritos mais evoluídos, tu vai ver, pô, preto velho, fica ali. É o vovozinho, né, cara? É o vovozinho que a gente, assim, quando ele tá ali, ele é o vovozinho. Ele nem sempre é tão bonzinho, mas assim, pô, tem calma, tem paciência. Tu pergunta 30 vezes na mesma noite, mesma coisa pra ele, vai te responder naquela paz, entendeu? Então, assim, é diferente, mas ele já tá num grau consciencial realmente maior, entende? E não tem que pôr a mão, é aquela coisa, né? Pra gente ter, igual você estava falando, pra gente estar aqui agora e todas as coisas estarem dentro do seu ciclo natural, funcionando como deveria funcionar, alguém tem que estar sujando a mão, né? Sim. E pensa, o cara tá lá sujando a mão e a gente sempre com a mesma idiotice, a gente sempre, né, trazendo as coisas, então é super justo ele perder a paciência com a gente às vezes, né? É. Às vezes até. E aí você tem. É engraçado porque tem dois tipos de problemas. O Exu ele entende a gente, mas não tem paciência. E às vezes o espírito de muita luz, muito evoluído, ele tem muita paciência, mas ele não consegue entender nossos problemas. A gente fala assim, pô, eu tô sofrendo pelo fulano. Aí ele fala assim, mas por quê? Não, porque eu gosto muito dele. Mas e daí? Você não gosta de outras pessoas? Não, mas é que. Aí você fica tentando explicar e a entidade fica, Não porque ela entende. olha e fala assim, cara, é um problema tão mundano aquilo ali. Mas ela fala assim, mas meu filho, você daqui a 60 anos vai morrer. E você não vai ver mais essa pessoa. Então, não esquenta pra isso não. E tu tá lá querendo se matar, jogar da janela. É Entendeu? umas explicações filosóficas que você não tá afim, É, né, cara? não, exatamente. Tu não quer saber, porque tu é humano. Tu não quer saber de luz. Tu quer saber, cadê o meu macho que saiu de casa? Entendeu? É isso que tu quer saber. Entendeu? E aí, você vai falar com a pombagira, aí a pombagira, pô, super fala de sexo, fala de não sei o quê, fala do seu relacionamento, começa a falar de coisas da sua intimidade que nem você tinha percebido. Lembra aquela vez que você fez tal coisa com ele e tal? Então, agora ele não quer mais. Aí, porra, é mesmo. Entendeu? É Então, um... assim, ela vai falar, eles vão falar de coisas mundanas. Você vai falar, pô, eu quero falar de emprego, vamos falar de emprego. Vamos falar. O meu chefe. Mas o seu chefe é uma filha da mãe mesmo. Vamos fazer alguma parada, ele tá fazendo uma compra pra tu, vamos resolver. Pô, alguém às vezes de luz fala assim: meu filho, ele fez macumba, mas não se importa, não. Xangô vai trazer justiça. E por enquanto tu tá, ó, cifro, entendeu? Então, assim, é outra estrutura. Vai ter. Existem guias e guias, existem falantes e falantes. Existem espíritos e espíritos. Vai ter espírito que na sua vida ele vai fazer o quê? Pô, trazer para você, né, um ensinamento espiritual,
um ensinamento assim mais evoluído, uma questão energética, uma questão de controle emocional e tal. É uma coisa assim mais espiritual. É mais espiritual. E aí o Exu, ele vem o seguinte, ele vem e fala assim, cara, eu tô aqui para resolver os seus problemas. Sabe por quê? Porque se você estiver morando embaixo da ponte, sozinho, ninguém te ama, ninguém te quer, entendeu? A família totalmente destruída, você vai conseguir se concentrar na espiritualidade como? Como que você consegue ter um terreiro se você não tem trabalho? Como que você consegue atender uma pessoa e resolver o problema dela se você não consegue resolver nem o seu? Como que você consegue dar um passe em alguém e fazer uma cura se a sua energia está toda estragada? Está toda estragada por quê? Por nossos problemas. Porque a nossa mente vai ficar preocupada com o trabalho, com o relacionamento, com isso. A gente não tem estabilidade. E aí a gente vai o quê? Desequilibrar tudo, inclusive a nossa energia. Então, como que o médium vai conseguir fazer um bom trabalho se ele não consegue parar de pensar nos problemas que ele tem? Que ele não tem semana que vem comida para comer, que mês que vem ele vai ser despejado. Entende? Então, existe um equilíbrio entre as coisas, né? E o E às vezes é Exu, a base, né? Às vezes é a base para você poder entender aquela orientação filosófica, né? Eles te tiram do fundo do poço, digamos assim, aquele poço sim, que você não enxerga porra nenhuma, e aí você consegue ouvir a orientação filosófica depois, porque aí exatamente. alguém te puxou e te fez respirar de novo, né? Exatamente, exatamente. Às vezes a gente, para conseguir entender certas coisas, a gente precisa já chegar num grau um pouco mais acima, né? E por enquanto que a gente está perdido, que ninguém tem acesso a gente, quando a gente, tipo, inclusive é considerado pelos outros uma pessoa ruim, Exu vai estar lá com a gente. Ah, porque ele coaduna com gente ruim? Não, porque todo mundo merece ser salvo. Todo mundo merece ser salvo. O bandido merece ser salvo. Todos. Às vezes ele merece apanhar antes, mas para ser salvo depois. Entende? Só que como você me falou, às vezes o buraco ele é tão fundo, que, cara, só Exu Pombagira para chegar lá. Entende? Então, assim, ele tem uma função. Você pode amar Exu ou odiar, mas ele vai continuar existindo. E ele vai continuar nas nossas vidas, e quando eu falo nossas vidas, não pessoalmente na minha ou na sua, mas na vida do ser humano de uma forma geral, fazendo o que ele tem que fazer, você gostando ou não. Ele trabalha para o Entende? todo, e como ele não tem essa questão, né, eu costumo falar muito assim, né, ainda bem que ele não tem ego, porque se ele tivesse, ego no sentido assim, ah, se você não me reconhece, ele trabalha para o todo, o movimento do todo, né? Então, ele vai trabalhar para o cara, às vezes o cara tá ali dentro da igreja, fazendo um bagulho, ele tá sendo guiado por um Exu. É, Só que ele não tem essa necessidade de se mostrar, ah, é um Exu que está fazendo isso. Não, porque ele está mais preocupado em conduzir todo o movimento que precisa virar. Entendeu? exatamente, exatamente. E aí, só que você vai ver que, né, é como tu falou, não é que ele não tem um ego, né? Ele, ele, ele venceu algumas limitações, mas ele ainda tem. Eu vejo, por exemplo, vou falar pelo meu Exu, Tranca-Rua das Almas. Ele tem uma sede por poder. Eu sei porque eu trabalho com ele. Mas não é o poder para mostrar para os outros, não. Esse ego ele venceu, ele não quer saber dos outros, ele quer saber dele, o que ele pode fazer. O que ele pode fazer. Então, quando você vai lá e pede algo para ele, um trabalho para ele, para vencer uma demanda, que ele olha e fala assim, maluco, tem egu pra caceta lá que eu posso trazer para trabalhar para mim. Ele é o primeiro a falar, eu vou, eu resolvo. Porque ele quer deixar a falange dele mais forte. Não é à toa que Tranca-Rua é uma das maiores falanges de Exu que existe. Entende? Então, eles têm sim aspirações pessoais. Porque eles são parecidos com a gente. Só que algumas coisas ele já venceu. E muitas vezes, para que ele quer isso? Ah, só para falar para os outros que é poderoso? Não, para fazer o trabalho dele. Só que fazer com facilidade. Entende? Se você pode gastar 10 minutos para resolver uma coisa, por que você vai resolver em uma hora? Ele fala, não, eu quero conseguir chegar num ponto onde eu vou resolver em 10 minutos. E depois eu vou querer resolver em um minuto. Entende? Então, você vai ver que tem.
Por exemplo, é comum quando você vai nas giras, Exus se afinizarem mais com algumas pessoas do que com outras. Então, pode ser que Exu Caveira gosta muito da Sami. E o Exu Marabô não gosta, não vai muito com a cara dela. Então, isso mostra que ele tem esse tipo de ego, onde ele tem uma personalidade Sim, sim. que ele vai se afinizar ou não. E aí tu vai ver por isso que muitas vezes assim, pô, tu chega lá, o Exu Marabô vem, conversa contigo, vira teu melhor amigo, caga pros outros, mas pra tu tá lá, não sei o que, aí tu pede um favor pra ele, te ajuda, às vezes não te cobra nada, vai lá, faz e acontece pra você. Pros outros não faz, mas pra tu tá fazendo. Entendeu? Às vezes tu nem é médium dele nem nada. Entende? Por quê? Porque ele gostou de tu. Igual a gente, né? A Igual gente a faz gente. gentilezas para as pessoas e às vezes Igual a não faz gente. nada com isso. Tá Isso. tudo A bem. diferença é o seguinte, quando você sabe acessar Exu na maneira correta, independente de você ser amiguinho dele ou não, ele vai fazer. Se você acessar ele como agente kármico, ele vai fazer. Se você acessar ele como agente mágico, ele vai fazer. E aí a gente vai sair um pouco e falar do que a Joana falou. Ele também é organizador do caos. O Exu, ele é o grande organizador do mundo. Ele, além de organizar, ele faz a movimentação. Cara, Exu é tanta coisa, pra você ter noção, que um dos pontos de força de Exu é o comércio. Uma coisa que pouca gente fala. Principalmente a feira. Porque existe o quê? Lembra que Exu é agente mágico? Agente mágico exige uma troca equivalente para fazer algo? Aonde mais se acontece trocas equivalentes? No comércio. Na feira. E eu digo na feira porque há muito tempo atrás não existia shopping. Existia feira. Então, por uma questão histórica, a feira ela tem uma energia de Exu. Exu está lá. É um ponto de força. Então, muita gente vai fazer oferenda na encruzilhada e tudo mais, não sei o quê. Mas, feira, comércio, é um ponto de força de Exu. Porque ele é o grande movimentador. É ele que faz as trocas, liga uma coisa a outra, traz as nossas necessidades, leva, né? E aí a gente vem para a questão do organizador. Para existir uma troca equivalente, precisa haver uma organização. Porque se não for organizado, cada um dá o que quer e recebe o que não precisa. Então, ele é o organizador. E aí, quando a gente fala assim, ele é o organizador do caos, tu fala assim, porra, então o Exu é organizado. Depende da hora. Porque é o seguinte, o Exu depende da linha, tá? Aí é a especificidade de algumas. Por exemplo, Exu Sete Encruzilhadas adora o caos. Ele adora as coisas confusas. Ele adora tudo confuso. Ele gosta quando você não está entendendo nada. E é quando você está na dúvida e na incompreensão que ele trabalha. E existem outros Exus que são assim também. E aí a gente vê o seguinte, cara, às vezes ele vai organizar o caos criando mais caos. Aí você fala assim, porra, como isso? Ele vai gerar mais caos para organizar o caos? Pô, você tá maluco? Tem que ser um pouco doido assim para entender essas paradas. Mas você pensa o seguinte, você tá no seu quarto. E aí você bota uma roupa aqui e joga no chão. Aí tem um cabide, você bota 3 no mesmo cabide. Aí daqui a pouco seu colchão já tá fora do lugar, seu quadro caiu, você tá jogando lixo no chão. Mas você consegue andar pelo seu quarto e você consegue dormir. Na sua cama, tá lá, dá para dormir. Então o caos está lá. Mas não foi o suficiente, aquilo não te incomodou o suficiente para você querer resolver aquela situação. Então, o que acaba acontecendo? Quando você bagunça tanto o seu quarto que você não consegue mais andar por ele, você não consegue mais dormir, que você não consegue mais estar naquele local porque é impossível, porque o caos está tão grande, é a hora que tu fala assim, basta. Agora eu vou resolver a situação. Agora eu vou arrumar o meu quarto. Porque está insustentável, não dá mais. E aí você vai ver Exu fazendo isso por você. Tá bagunçado.
Ah, mas tu tá naquela coisa assim, ó, Tá eu tô num acomodado, né? relacionamento, eu tô acomodado. Pô, olha, eu tô com uma garota, ela é legal, mas ela, às vezes ela me trata mal, ela me xinga, me bota pra fora de casa. Ah, mas, porra, ela é gostosa. Ah, porra, mas ela é legal. Ah, mas às vezes ela, porra, ela não aceita a minha família. Não quer ver minha família nem pintada de ouro, eu gosto da minha família. Só que aí você fica assim, mas tem coisas boas, tem coisas ruins. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Aí tu vai ficando. Aí você chega lá e tem uma consulta com o Exu, com a Pombagira. Aí você pede, porque, eu queria muito que a minha vida se endireitasse, parece que a minha vida está muito mais ou menos. Ela fala assim, sua vida está mais ou menos? Calma aí, então. Aí, de repente, sua vida vira de pena para desgraça todinha. Tu perde o emprego, tu perde a mulher, tu perde tudo, descobre que tua mulher estava te traindo, tudo mais. Aí Exu vira e fala, aí você vai lá no Exu e fala assim, pô, Exu, tu me sacaneou, hein? Eu pedi a sua ajuda, tu me fudeu. Entendeu? E aí ele vai virar e vai falar assim, ué, mas eu tô te ajudando. Eu falo, porra, ajuda assim não precisa, né? Mas é. Só que aí foi depois disso que você descobriu que você não é feliz no seu emprego. Foi depois disso que você descobriu que a sua família ela vem em primeiro lugar e que namorada às vezes vem e vai embora. E aí você descobriu também que às vezes aquele cara ou aquela mulher que você achava que tinha pontos positivos não eram verdade. Na verdade, ele fazia ela tinha uma grande máscara ali. E no fundo, ela te traía, ela te fazia várias coisas, ela roubava o seu dinheiro, ela era uma sanguessuga sua, e coisas que você não percebia. Agora tu sabe. E aí, como que Exu fez isso? Exu criou um caos na vida dele. Era um Tocou o caos tão. terror. Ele tocou o terror, mano. Ele tocou o terror. É capaz de ter falado assim, ó, pra mulher lá, a mulher assim, queria trair ele todo dia, mas não traía. Né? Ou o homem, fala pro homem que a mulher vai ficar bolada. O homem tá lá, a secretária dele, todo dia de mini saia. E ele todo dia ficava, ó, só querendo dar ripa na chulipa na mulher. Mas aí, não, ficava com medo. Não é porque ele não queria, era medo. Porque se ele tivesse certeza que ninguém ia saber, ele fazia. Mas não, Ele mas as pessoas fazia. estão olhando, as pessoas sabem, entendeu? Aí é capaz do Exu chegar lá no ouvido dele, né? A mulher pediu ajuda, aí o Exu chega lá no ouvido do cara, faz né? O diabinho, né? O demônio. Vai lá e fala assim, não, come mesmo. Ih, Ninguém vai gostosa. saber. Não, ninguém vai saber. Entendeu? Aí ele faz. Aí ele faz. Aí vai falar assim, porra, foi o Exu que fez ele fazer. Não. Não, ressoou com o que já tinha dentro dele. O, o Exu incentivou ele a fazer algo que ele já queria, que ele já faria. Só que ele tinha medo. No fundo, para você descobrir que ele era um grande filho da puta. E que ele não te merecia. E que ele estava com você todo dia pensando em outra. E aí você vai reclamar com o Exu ainda. Que ele, tipo, mas você tirou meu marido foi embora, eu pedi ajuda, tu, porra. Aí você começa a entender. Exu não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. E às vezes é Quando você tá. porrada. Isso. Quando você vai lá e. Por isso que assim, falam. Saiba pedir para Exu. Saiba pedir para Exu, Pombagira. Saiba o que você quer. Peça direito. Porque se você pede ajuda, ele vai te ajudar do jeito que ele achar que é o melhor. Agora, vou contar uma história. Eu cheguei, primeira vez que eu fui no terreiro de Umbanda da Joana, a pombagira virou para mim e perguntou: o que você quer? Eu falei: não quero nada. Não, mas você está aqui, você está comigo, eu quero saber o que você quer. Eu falei: não, olha só, o que eu quero hoje, eu estou precisando de um emprego, eu estou desempregado e tal, eu acabei de sair de um trabalho que eu trabalhava no escritório de advocacia, e eu queria arrumar um emprego. Eu já fiz algumas entrevistas, mas ninguém me chamou. Já tem um mês e ninguém me ligou para nada. Aí ela virou e falou assim: não, vou te ajudar. Vou te ajudar. Aí, beleza. Aí eu fiquei esperando. Nada. Sentei, porra, fui para casa, fiquei sem brincadeira. Acho que eu fiquei uns 7 dias sem fazer nada, vendo TV. Aí, e eu tinha mandado currículo para 2 lugares, que eram os lugares que eu queria trabalhar. E aí, tipo, eu fiquei esperando, né? Pô, a Pombagira falou que ia resolver para mim. Falei, pô, beleza. Aí,
um dia eu falei assim, na boa, cansei, não vou esperar essa mulher não, essa pombagira não. Essa mulher mentiu pra mim. Ah, pombagira safada. Aí eu fui lá e comecei a botar. Entrei na internet, falei, não, eu vou lutar por mim, né? Aquela coisa assim, porra. Eu peguei 30 e-mails de empresas, escritório de advocacia, saí mandando meu currículo pra todo mundo. Quando eu mandei o último, meu telefone tocou. Quando eu mandei o último, o telefone tocou. Era uma das empresas que eu tinha mandado o currículo. Aí me chamou, eu fui lá, fiz a entrevista, passei e comecei a trabalhar. Aí eu voltei lá. Aí a pombagira virou pra mim e falou assim, e aí, você tá satisfeito com o que eu te dei? Eu falei assim, olha, vou ser bem sincero com a senhora. Eu estou muito agradecido. Mas o que acontece? Eu queria mesmo era o outro. O outro. Porque esse, pô, é legal e tal, mas paga mal e tal. O outro paga melhor. O outro pagava quase o dobro. E aí ela virou para mim e falou assim, você tem certeza? Eu falei, tem, pô, preciso de dinheiro. Não, mas nem tudo é dinheiro nessa vida. Não, eu sei, mas eu agora estou no momento, tô pagando minha faculdade, não sei o quê, bababá, minha faculdade, porra, cara pra caceta, quase R$ 800. Eu falei, não, eu preciso do dinheiro. Você tem certeza? Eu Nossa. falei, tenho. Ela, então tá bom. Deu 7 dias, me ligaram, fui lá, fiz a entrevista, passei. Ela, você tá. Aí, voltei lá, você tá feliz? Eu tô feliz. Pô, muito obrigado. Só faltei beijar o pé dela, entendeu? Que a mulher é poderosa, filho. A mulher, ela fez o que ela cumpriu, cara. Ela fez o que eu pedi para ela fazer. Só que a primeira vez eu pedi para ela me ajudar. E ela me deu uma coisa que não era exatamente o que eu queria. E aí depois ela perguntou se eu estava satisfeito. Eu falei que não, que eu queria outra coisa. Eu falei, você tem certeza? Eu te dou, se você quiser. Aí eu falei, não, eu quero. Aí ela foi e me deu o que eu queria. E aí, 2 anos depois, eu percebi que, tipo assim, cara, eu tava ganhando bem, mas eu só tava me fudendo. Eu tava virando um escravo praticamente, entendeu? O nego me tratava mal pra caceta. E aí, né, eu, na verdade, nunca mais encontrei essa pombagira, né? Que era a Dona Sete Catacumbas. E... Mas mentalmente, né, um dia eu parei, orei assim, né? Falei, porra, mulher, agora eu tô entendendo aquele, você tem certeza? Entendeu? Só que ela me deu. Ela deu Então, assim, chance, né? no primeiro momento eu pedi ajuda, ela me deu ajuda boa, né? Assim, pelo menos o que ela entende que era melhor. Ela, pô, na cabeça dela falou assim, cara, não, ser bom não é só ganhar mais. Tem todo um contexto ali, né? Eu lembro até que ela falou assim, olha, nesse que você está agora você vai aprender muito mais. No outro você só vai ter mais dinheiro. Né? Ela até falou isso. Então, assim, essa pombagira, ela me deu várias lições. Primeiro que a gente não deve nunca ficar esperando cair do céu, mesmo que alguém vá ajudar a gente, que foi a primeira coisa que eu fiz. E quando eu resolvi não mais esperar acontecer, eu resolvi fazer, cara, foi impressionante. A parada me ligaram no mesmo segundo. Eu mandei, cliquei, enviar no último. E aí depois ela me mostrou que nem tudo que a gente quer é o melhor pra gente. Então pensa, cara, ela foi muito boa pra mim, mas e aí vai ter gente que vai falar assim, vai ter gente que vai ter outro tipo de mentalidade, falar assim, porra, mas se ela queria te ajudar mesmo, por que ela não impediu que você entrasse no outro? Se ela sabia que era ruim, mesmo você querendo, ela sabendo que você é burro pra caceta, entendeu? Ela tinha que ter falado assim, não vou te dar isso porque eu sei o que é melhor pra você. Só que aí a gente tem que entender o seguinte, qualquer tipo de entidade espiritual, né, que esteja ali para te auxiliar, ele nunca vai querer, ele vai querer que você aprenda a viver. Que você aprenda, né, a ser bom, a fazer as escolhas corretas. Porque tem um monte de gente que não tem a possibilidade de ir numa consulta com o Exu para pedir orientação. E ele precisa saber escolher as coisas por si só. Então, e isso, você saber escolher vai te acompanhar para o resto da sua vida, da sua morte, da sua próxima vida. Agora, aquele emprego que eu fiquei lá 4 anos, quando eu morrer, vai servir de quê para mim? De nada. Vai servir, sabe o quê? O aprendizado que ela me ensinou. Então, o Exu, além disso tudo, também
é um grande professor. Só que às vezes ele ensina e às vezes ele faz você aprender através do quê? Do caos, através do erro. Exu te ensina através do erro. Pombagira te ensina através do erro. E aí você vai querer, como você falou, Sandro, falar, pô, a gente tem a mania de querer botar a culpa nos outros. Ah, mas foi ela que deixou eu ir pro trabalho ruim, foi ela que não me alertou, foi ela que não me avisou. Ué, mas fui eu que fui ganancioso, fui eu que escolhi mal. E a gente também tem que pensar numa coisa. Quando a entidade está falando com a gente numa consulta, eles sabem o que a gente está pensando, eles sabem o que a gente está sentindo e sabem, inclusive, o que a gente está receptivo para ouvir ou não. Porque às vezes se ela dá uma direta ali, igual ele falou, aquele lugar vai te fazer mal, não sei o que lá. Ele tava na teima, ele ia falar, foda-se, eu quero dinheiro. Ele não ia saber, ele não ia aprender, ele ia ficar puto com a entidade, puto com ele, puto com o serviço. Então, assim, não existiria lição nenhuma naquilo e ele ia continuar teimando, entendeu? Então, é um processo que, assim, nós fazemos nossas escolhas, porque se a gente tá mais mole, de repente, para ouvir uma orientação, a gente às vezes escuta, porque a gente tá aberto àquilo. Quando a gente não tá, então vai lá, bonitão, vai lá, vai lá. É assim que eles falam pra gente. É, né? Aquela coisa assim, eles sentem quando a gente não tá pronto para ouvir. Às vezes a gente escuta assim, nossa, eu fui lá falar com a Pombagira, fui lá falar com o Exu, ele ficou meio que em cima do muro, falou isso, falou naquilo, porque ele sabia o teu coração que não estava receptivo para ouvir. Então é uma parada que eles sabem antes da gente falar, né? Não, e Então, tem gente, e eu digo assim, até por mim, eu sou muito assim. Eu só aprendo levando na cara. eu acho que eu Essa sou coisa assim dos também. outros vir, não vai por esse caminho porque vai dar errado. Eu falo, vamos ver. Eu que tenho que saber. Eu não sei nem se eu confio em tu, entendeu? É igual a Pombagira, eu nunca vi ela na vida. Ela chega primeiro, pô, um dia, não sei nem quem é você? Ah, Sete Catacumba. Que porra é essa? Não sabia nem que era Pombagira. A mulher vira pra mim e fala que ela sabe o que é melhor pra mim, eu vou mandar ela pra puta que pariu. Fala, pô, quem é você pra dizer o que sabe de mim? Ah, não, eles são mais espertos que a gente. Eles podem até estar num grau de evolução muito próximo a nosso. Mas eu vou te falar, eles são muito mais espertos. Eles já vivenciaram muito mais coisas. Até pelo fato de que eles têm recordações de coisas que a gente não tem. Isso dá um poder para eles. Poder também é conhecimento. Então, quando ele conhece aquilo que ele viveu, as vidas que ele passou, às vezes não todas, mas algumas passadas, e ele tem toda aquela experiência, ele olha para você passando pela mesma coisa que ele passou às vezes em outra vida, ele vai falar, pô, eu sei que esse cara está passando. Entende? Então, assim, eu acho que já está já de novo quase mais uma hora, né? Nossa, tá passando muito rápido. Eu acho que assim, foi uma live bem descontraída. A gente foi até um pouco Exu, um pouco às vezes, né, no caos aqui, a gente saiu falando de uma coisa, entrando em outra, às vezes não concluiu algum tipo de raciocínio, mas eu acho que assim, o que a gente conversou aqui dá para entender, né, um pouco, porque a gente nunca vai entender tudo. A gente não vai entender o que é Exu por completo. Gente, cara, o Exu tá aí desde sempre. Ninguém consegue entender por completo o que é Exu. A Se gente a não gente, consegue entender nem a nós mesmos. sim, se a gente só conseguir pelo menos ter o suficiente de informação para pelo menos parar de julgar uma energia tão necessária, tão importante, eu acho que já É, e, garantiu o e- rolê, né? e uma coisa assim que uma vez eu estava raciocinando com algumas pessoas, né, lá no terreiro, e é o seguinte, tem muita gente que vai falar, assim, todo mundo tem direito de se envolver com o que quiser. E vai ter gente que vai falar assim, cara, eu não quero me envolver com o Chico Magira. Até por ele ser muito dual, ele ser incompreensível, ser difícil de lidar, né? E dele de vez em quando fazer você aprender através da porrada, falar, não, eu não quero isso na minha vida, não. Tá doido? Já tem um monte de problema, ainda vai ter alguém que vai querer resolver um problema trazendo mais problema? Não, não quero. Porra, beleza. Tranquilo. Você então é o tipo de pessoa que você fala assim: se for para me envolver com a espiritualidade, se for para eu ter ajuda da espiritualidade, eu quero ter ajuda de uma espiritualidade superior, uma espiritualidade
super iluminada, super gratiluz, entendeu? Beleza. É uma escolha sua, você pode fazer isso. Só que pensa uma coisa, quando você for lá no terreiro, ou você for lá no centro espírita, ou você for em qualquer lugar, ou você for pedir ajuda até para um amigo, lembre-se que ele está encarnado e que ele não é tão evoluído assim. E quantos médiuns já te ajudaram no momento de necessidade? Quantos amigos que intercederam por você no momento de necessidade? Com todos os defeitos que eles têm, com todos os problemas que eles têm, eles conseguiram te ajudar. E aí eu faço a comparação. Se até nós que estamos aqui conseguimos ajudar uns aos outros, apesar dos nossos problemas e das nossas sombras, por que é que a gente não gostaria da ajuda de Exu e Pombagira? Entende? Não faz diferença. Se você confia em alguém para te ajudar, então você deveria também dar esse voto de confiança para Exu e Pombagira. Mas como que é esse voto de confiança? Cego? Não. Assim como você não confia em ninguém cegamente. Sim. Você não confia em... Não é porque você não simplesmente chega e bota qualquer pessoa para dentro da sua casa. Você não simplesmente chega e bota qualquer pessoa dentro da sua vida. E você não vai dar um trabalho, uma função para alguém que você não tem uma convivência. Entende? Então seja assim com o Exu. Eu não estou falando para você em qualquer terreiro, aí você chegou lá e tem um médico, o Exu tal, qualquer coisa que ele falar, você vai tomar como regra e vai fazer. Sabe por quê? Porque às vezes aquele espírito ele tem uma concepção muito própria das coisas. Assim como qualquer pessoa. Então, é a mesma coisa. Às vezes você... Cara, eu já vi isso acontecendo. Você chegar na frente, tipo, Maria Padilha e seu Tiriri. E aí a pessoa pergunta uma coisa para Padilha, Padilha fala, e o Tiriri fala assim, se fosse eu, não fazia assim. E aí? Cara, se nem as próprias entidades, às vezes, elas vão pensar igual, então, quando eu falo ter um pouco de fé, não é a fé cega, não é confiar plenamente, porque a Exu falou, então eu vou fazer. Não, não é isso. Sabe por quê? Porque senão você está sendo tudo que Exu e Pombagira mais odeia, que é um ser dependente. E Exu e Pombagira quer a sua independência. Eles querem a sua independência. E eles não vão ficar chateados se eles derem uma orientação para você e você não. Não, beleza, Exu. Eu vou pensar bem se eu vou fazer isso mesmo nessa questão. Tal, mas eles não vão. Pelo contrário. Eles vão falar, pô, esse cara é bom. Essa mulher aí é top. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser independente. A gente não pode depender de nenhuma entidade, né? É diferente a gente estar num momento da nossa vida difícil, a gente precisa de um apoio, a gente precisa de uma muleta, a gente precisa de alguém que levante a gente da cadeira para a gente conseguir andar. Mas a gente não pode viver o resto da vida assim. E aí, eu falo de qualquer entidade, né? Porque afinal, será que quando você morrer, você vai fazer o quê? Toda vez que você precisar de alguma coisa, você vai chamar alguém? Algum espírito, algum guia? Entende? Vai chegar um momento que você vai precisar lidar com seus problemas sozinho, né? Galera, eu não Eu, vi aí, tipo, questão de pergunta. não, é uma coisa só que eu quero pontuar ali dos comentários. O Exu Mirim, todo mundo falou de Exu Mirim desde o começo. Aí eu não sei, como vai estar muito em cima, eu não conheço Exu Mirim, não sei se daria tempo nesses. É que tá muito em cima da outra para terminar. É, Mas não sei se seria a o gente caso pode. de fazer vídeo ou de repente fazer uma live falando mais das falanges, se o pessoal quiser, se você quiser, não sei. Não, a Mas gente pode assim, pensar, mas Exu Mirim, às 2 horas o pessoal falou de Exu Mirim. Eu acho que tinha um monte de Exu Mirim na live, não é possível. é, cara, Exu Mirim é um tema complexo. Porque assim, o Exu Mirim, a galera vai achar, tanto Exu Mirim quanto Terê, cabe na mesma estrutura, só que um à esquerda e outro à direita. Então, um vai ter aquela conotação mais assim, organizada, mais boazinha, aquela coisa mais luz que é o erê, né? Ou a beijada, enfim, dependendo do que a pessoa considerar. E aí você tem a linha de Exu Mirim, né? E aí você tem que entender o seguinte: são espíritos de crianças?
Alguns sim, alguns sim, mas nem todos. A grande maioria dos Exus mirins, na verdade, são seres encantados. Tá? E aí, eu não falei sobre isso, mas existem Exus que são seres encantados. Eles não são seres que encarnaram em nenhum momento. Né? E aí você tem que entender o seguinte, às vezes você vai conhecer um Exu das matas, que ele é um ser da natureza. Ele é um guardião, ele faz a função de Exu, só que em outro plano da existência, que é o plano dos animais, o plano dos vegetais, ele vai ter toda essa estrutura. Porque, gente, se por exemplo, o animal, por exemplo, ele tem alma também, tem espírito também. Ele tem o plano de evolução dele, né? A natureza, ela tem um plano energético próprio. Então, assim como tem o Exu, né, que é o guardião do cemitério nosso, existe um guardião que é o guardião das matas, né, da floresta, da água. Né? Então, não necessariamente esse guardião, por afinidade energética e vibratória, ele vai ser um ser humano. Né? Mas ele vem muitas vezes com uma conotação um pouco mais humanizada, mas nunca teve uma encarnação. Ele nunca teve uma encarnação. E Exu Mirim está muito dentro dessa linha. Tá? A maioria são seres encantados. E aí o que acontece? Eles têm um tipo de raciocínio e pensamento muito próprio. Por quê? Por exemplo, quando você vai falar de ser encantado, ele não vai se importar com questão de trabalho. Ele não vai se importar, muitas vezes, você vai falar assim, não, mas eu estou muito triste porque minha mãe vai morrer. Ele vai falar, e daí? Mas e daí? Continua. Entendeu? E ele tá cagando para isso. Mas assim, ele tá cagando, não é porque ele não se importa, é porque ele não entende. Ele não entende. Por exemplo, ele não entende por que todo mundo usa roupa. Estou dando um exemplo. Assim, não estou falando que todo Exu não vai entender isso, mas assim, o ser encantado, ele pode entender porque vê. Mas, de modo geral, ele fala assim, cara, para que vocês usam roupa? Ah, não, mas é para a gente cobrir nossas partes íntimas. Ele vai falar assim, mas para quê? Porque assim, o que tem? O que tem? Todo mundo tem. Todo mundo tem peru. Entendeu? Todo mundo tem. Mas por quê? Ele não vai entender. Ele vive numa parada tão diferente que ele não consegue entender pensamentos humanos, preocupações humanas que a gente tem. Entende? Só que eles têm um acesso a uma energia que o ser humano também não tem. Que o ser humano até existiu um momento que tinha, mas perdeu, que é esse contato com certas energias da natureza. E aí eles conseguem fazer coisas que espíritos humanos não conseguem, mesmo que desencarnados. Então vai ter muita coisa que Exu Mirim vai resolver que nem Exu e Pombagira resolve. Porque ele tem acesso a ferramentas que os seres humanos muitas vezes não têm. Já perderam, né? E, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Se você, quem for... Falta 3 minutos, vou tentar falar muito rápido. Existem seres espirituais que vivem milênios. 5, 10, 20, 30 mil anos. E às vezes ele com 2.000 anos de existência, ele ainda é uma criança. Ele, dentro da estrutura de desenvolvimento pessoal dele, aquele ser, que não é um ser humano, a fase adulta dele chega, às vezes, com 5.000 anos. E aí você fala, cara, você pode tratar um ser desse... ele vem com um aspecto de criança, ele se comporta como uma criança, ele se comporta como um ser infantil. Às vezes fazendo brincadeiras bobas. Ele tem uma infantilidade. Mas, maluco, ele viveu 2.000 anos. Quem você acha que sabe mais, ele ou você? Entende? Então, o poder desses espíritos é diferente do poder dos seres humanos. Eles têm acesso a outros tipos de coisas. Agora, existem coisas que nós conseguimos fazer que eles não têm tanto acesso, muitas vezes até por uma incompreensão deles mesmos. Eles não vão conseguir chegar e falar assim, pô, eu vou dar um bom emprego para ele. Porque ele não sabe o que é um bom emprego. Porque ele não tem emprego, ele nunca trabalhou. Entende? Ele não vai. Ele não sabe. Se você fala assim, eu queria ter o carro
do ano. Ele vai falar, que negócio é esse de carro do ano? Como é que eu vou dar um negócio que eu não sei nem o que é? Esse cara é maluco, carro do ano. E por enquanto ele tá aí usando roupa. Pra que roupa? Cara burro, entendeu? Então, assim, tem essas questões, né? É um mundo completamente diferente. Se falar de Exu Mirim é muito difícil porque tá fora da nossa alçada de compreensão, porque a gente compreende as coisas como um ser humano. Cara, a gente falou aqui, a gente não consegue entender Exu, que é igual a gente. A gente não consegue entender Exu, que é um ser humano. A gente vai entender, às vezes, seres encantados, entende? A gente não consegue entender por que Exu, às vezes, faz coisas que a gente considera errado. Mas você vai conseguir entender Exu Mirim? Cara, então, assim, eu particularmente, tem um minuto aí, é, eu, eu particularmente, assim, eu tomo muito cuidado quando trabalhar com Exu Mirim. Tomo muito cuidado. Eu já trabalhei com Exu Mirim um tempo, as pessoas que eram do terreiro da Joana sabem, e assim, eles fazem uns negócios assim, bem esquisitos, eles fazem uns tratos, sabe? Eles fazem uns tratos, assim, pelo menos assim, o que eu trabalhei, eles fazem uns tratos que se você não cumprir, ele não tem aquela coisa de tipo assim, ah, não, mas eu não cumpri porque eu estava enrolado no meu trabalho, ele não quer saber, porque ele não entende o que é trabalho. O Exu, ele entende. O Exu é pombagira, quando você vira e fala assim, pô, seu Marabu, tu sabe que eu prometi de fazer aquela parada tal dia, mas eu não fiz porque a minha mãe tá morrendo. Aí ele fala, porra, beleza, eu te entendo, irmão. Meu culpado, eu sei o que você tá falando. Na minha vida eu já perdi muita gente também, sei como é difícil. Você fala pro Exu Mirim, ele vai falar assim, e daí? Todo mundo morre toda hora, vive, daqui a pouco ela encarna de novo e tal, daqui a pouco tu esquece, não sabe nem mais quem ela é. Tu tá preocupada com isso? Não, quero o negócio que você me prometeu, promessa é dívida. Então, assim, então tem essas questões assim de Exu Mirim que é difícil, porque é outro tipo de compreensão. É a lei do Ema que a Joana tá falando aqui. Ele segue a lei do Ema. É aquela parada que a gente falou. Cada um. Existem diversas leis. Não existe uma lei. Né? Não existe uma lei. É claro que quando a gente vai falar de uma coisa maior, existem leis universais. Mas dentro das leis universais, que são abrangentes, existem vários sub-leis. São várias coisas. Então é assim, olha, dentro do quesito da magia, tem uma lei dentro da magia, que tem que ser respeitada e tem um parâmetro. Ah, dentro da religião tal, tem uma lei. Ah, olha, por exemplo, o pessoal da Wicca, né, eles têm uma questão que é o seguinte, a lei dos, acho que é 3 vezes, eu não sou muito assim entendido, mas eu já ouvi gente falando. Tem a lei do multiplicado por 3, alguma coisa assim do tipo. Então é o seguinte, lá você pode fazer tudo. Bem, mal, não importa. Você faz. Só que, meu irmão, tem que saber que tudo vai voltar para você multiplicado por 3. E aí tu decide. Se você fizer algo bom, vai voltar 3 vezes coisa boa para você. Se você fizer algo ruim, 3 vezes coisa ruim. Você decide. Entende? É uma lei. Nem todo culto ou toda religião vai ser assim. Entende? Vai ter outros cultos que essa lei não vai servir. Então, dentro da Umbanda tem outro tipo de lei. Na Quimbanda tem olho por olho, dente por dente. Não tem esse negócio de 3 vezes mais, não tem negócio de 3 vezes. Na Quimbanda é assim, bateu, levou. Se você bateu em mim, eu tenho direito de bater em você e tu não pode falar nada. Aí tá tudo certo. E ninguém vai me punir por isso. Deus depois não vai falar assim, não, porque daquela vez você tinha que ter deixado para eu resolver. Não, não tem isso. É uma lei. E você, quando você tá lá dentro, você vê que funciona. Tá todo mundo vivendo bem, tranquilo, entendeu? Agora, quando você quebra a lei de algo que você mesmo compactou, aí é o problema. Aí está o problema. Quando você vira e fala assim, pô, eu tô dentro de uma egrégora que eu só posso devolver exatamente aquilo que me mandaram. E você devolve a mais, ou você demanda alguém sem ter aquela necessidade, então você vai ser cobrado. Entende? E aí na Umbanda você vai ter outro tipo de regra, onde teoricamente você não pode
mesmo que alguém te faça mal, você não pode devolver na mesma moeda. Deixa pra Xangô. Será que deu para entender, galera? O pessoal tava pedindo live, mas vamos abrir caixinha depois, hein? Porque esse tema eu tô aqui também, eu tô quase entrando no comentário do pessoal, que é muito, muito interessante. Por isso que o povo tava pedindo tanto esse chumirim É, aí, gente. cara, Chumirim até ouvi alguém falando assim, eles quebram demanda braba. Sim, mas exatamente por que eles têm esse poder de quebrar certas energias? Porque ele também tem acesso a energias muito poderosas que não tem, muitas vezes, uma contradefesa. Por exemplo, é muito comum, dentro do mundo o mundo da magia, o mundo da demanda, você, por exemplo, você faz um feitiço para alguém e você bota um feitiço de proteção no seu feitiço. Entende? Para quê? Para que quando alguém tente quebrar esse feitiço, existe um feitiço de proteção que vai se ativar e vai atuar na pessoa que tentou quebrar essa demanda. Entende? E aí ele vai usar uma energia, né, que ele tem disponível. Só que às vezes a Xumirim vem com uma energia que é tão fora da nossa realidade que não tem defesa. Porque quando a gente chega e a gente vai usar materiais, por exemplo, a questão até da lei da equidade, a lei da magia espelho, muitas vezes, uma tática para você quebrar um feitiço é você usar os mesmos elementos que aquele feitiço tem, só que agora no sentido inverso, para quebrar, né? Então, a gente está usando ali coisas do nosso dia a dia que são coisas humanas, que têm energias humanas, né? Que é uma estrutura humana. Então, é como se você falasse assim, pô, eu vou fazer aqui uma coisa para se alguém tentar quebrar meu feitiço com pólvora, ele não vai conseguir. Se ele quebrar feitiço com cachaça, ele não vai conseguir. Se ele quebrar feitiço com erva, ele não vai conseguir. Aí vem Exu com uma energia que ninguém nem sabe o que é. Como é que você vai se defender de algo que você não entende, que você não sabe o que é? Fica difícil. Não é que é impossível, mas fica difícil. Então, é por isso que, por Exu ter esse acesso, uma energia de planos espirituais que nós, seres humanos, não temos contato, eles conseguem transitar muitas vezes entre outras dimensões que a gente não vai. Dimensões, muitas vezes, da natureza. Entende? Então, ele consegue trazer energias de lá que a gente não consegue entender. Então, como que a gente vai se defender de algo que a gente não sabe nem o que é? Bom, o pessoal tá até tenso aqui, eu também tava tensa, com a gente com medo de cair no meio da sua explicação. Acho que agora eu acho que tá para cair mesmo. Então, É, aproveitar esse tempinho final para te agradecer muito, muito, Luan. Obrigada, Joana, o pessoal que assistiu com a gente aqui até agora. Conteúdo riquíssimo. Bom, obrigada, obrigada. E faça a live do Exumirim, por favor. vamos ver o que a gente vai fazer. E quero agradecer a todo mundo que ficou aí até essa hora, né? Pô, 2 horas de Sim, live não é brincadeira, né? E agradeço. espero que até no meio de tanta informação, porque é tanta informação, gente, que 2 horas é impossível de falar. É impossível explicar o inexplicável em 2 horas, E né? organizado, né? E A gente não. organizar tudo isso. Então, assim, mas eu espero que tenha ficado claro o que tipo de demônio, vamos dizer assim, o Exu é. Que não é aquele demônio cristão. A gente fala aquele demônio tipo a gente é também, entendeu? Então, eu espero de verdade que não só quem está aí agora, mas quem vai assistir depois, que consiga desmistificar um pouco o Exu. E ele não é o demônio, mas ele também não é santo. Sim. Bom, presente essa live. Gente, obrigada. Acho que agora vai cair mesmo. E eu vou salvar aqui. A outra já ficou salva. Vamos lá, vou passar depois para o Luan para ele publicar também. E é isso. Boa noite, gente, para quem ficou até aqui. Luan, Valeu, Joana, galera. Até a obrigada. próxima. Tchau.